vou começar aqui chamando o Reginaldo José, que é coordenador da Rádio Comunitária Heliópolis, onde ele iniciou em 1999 como sonoplasta e locutor, idealizando o programa Revolução Rap. E o currículo do cara é grande, tá, gente? Eu vou falar só um pouco aqui e ele termina. Atualmente ele é gestor de projeto do Observatório de Heliópolis e o De Olho na Quebrada, e integra a diretoria ampliada da UNAS. Unas, chega aí, Reginaldo. E para compor aqui essa mesa maravilhosa, minha amiga, virou minha amiga, eu posso chamar que é minha amiga já. É muito bom ser amigo de quem você é fã, né? Eu acho bom pra caramba. A Gisele Alexandre, do Manda Notícia. Ela é jornalista com especialização em políticas públicas e projetos sociais. Ela atua há 17 anos no jornalismo periférico no distrito do Capão Redondo. E em 2020 ela fundou o Zapcast Manda Notícia, para divulgar informações importantes sobre a Covid-19 para os moradores da Quebrada. Iniciativa que ganhou destaque durante a pandemia e que, pouco tempo depois, se consolidou como um podcast jornalístico que tem como missão levar informação de qualidade e promover a cultura periférica produzida na Zona Sul de São Paulo. Atualmente, ela, além de podcaster, ela é editora-chefe do Espaço do Povo, jornal independente com sede em Paraisópolis. Chega aí. Agradeço ao Dani, à Caramuja. Fico muito feliz de estar nesses encontros onde a gente tem como protagonismo a comunicação de quebrada, a comunicação de periferia, porque realmente a gente tem poucos espaços como esse. Então, quando eles existem, é importante que a gente, mesmo não estando, né, no palco, mas esteja prestigiando. Então, bom, Antes, eu quero fazer uma autodescrição, porque vai ter um vídeo, certo? E a gente pode ter outras pessoas acessando. Então, eu sou uma mulher parda, de pele clara, cabelo ondulado, curto. Estou usando um batom vermelho sempre. Estou usando uma calça preta e uma blusa laranja. Eu sou mãe solo do Pedro, de 11 anos. Sou moradora do Capão Redondo. E, desde 2006, eu atuo no jornalismo de quebrada, na minha quebrada, né? Sempre digo que eu atuo com jornalismo hiperlocal. Aqui a gente teve vários exemplos de jornalismo periférico que olha as periferias de uma maneira ampla. Eu sempre entendi que as periferias elas são diversas e, por isso, a gente precisa olhar individualmente para cada uma delas. Então, não no Espaço do Povo, né, o Velasco falou aqui, né? Eu sou editora-chefe no Espaço do Povo, onde a gente trata de favelas, a gente trata de temáticas de favelas, que é muito importante. A gente tem que trazer essa narrativa sempre. Mas eu acho importante também a gente olhar o micro, porque quando a gente olha o micro, a gente se apropria daquela narrativa, né? Então, no Capão Redondo, eu tenho feito esse trabalho há 17 anos, sempre olhando e entendendo o meu território, entendendo a minha periferia, entendendo quais são as necessidades, as potencialidades e como eu posso, de alguma maneira, fazer o meu trabalho melhor, né? Não foi fácil. Hoje eu vivo de jornalismo periférico, mas eu passei muito perrengue, né, por aí. Então, ao longo da minha carreira, eu já trabalhei, que a gente fala, né, da ponte para lá. Então, já trabalhei em várias agências de comunicação, mas eu nunca me reconhecia nesse lugar de uma narrativa de massa, né, de uma narrativa hegemônica. Não cabia para mim aquilo. E sempre, desde 2006, eu venho tentando trazer esse olhar do jornalismo, que é um jornalismo territorial, que hoje, aqui em São Paulo, a gente chama de jornalismo periférico, né? Porque a gente entendeu que, dentro do nosso território, no Rio, né, que também tem uma potência incrível, eles usam muito comunicação comunitária, jornalismo comunitário, e acho que é legal a gente falar dessa diversificação também de estado para estado. E aqui a gente usa um jornalismo de favela, um jornalismo periférico. Bom, acho que é isso para me apresentar. E aí vou deixar aqui a palavra com o meu colega. Primeiramente, boa tarde, né? Todos e todas. É uma satisfação estar aqui representando aí Heliópolis, né, que é uma das maiores comunidades, né, e falar um pouquinho aqui da rádio. Bom, vou me apresentar, fazendo minha
autodescrição também, né? Sou um homem preto, 1,75 m, tenho um bigode, um cavanhaque meio falhado, né? Estou com uma blusa aqui branca, meio florida, uma calça branca, preta e vermelha, então estou todo colorido aqui, né? Como a vida deve ser. E queria agradecer, né, ao Sesc, Caramujo, né, o Daniel, nosso parceiro que já esteve lá em Heliópolis, que fez esse convite aqui para a gente falar um pouquinho do trabalho da rádio, né, Rádio Comunitária Heliópolis. Mas antes de eu falar da rádio, eu vou falar da comunidade onde ela está inserida, que é Heliópolis, né? Heliópolis significa Cidade do Sol, né? Então, Heliópolis é uma das maiores comunidades de São Paulo, hoje com cerca de mais de 200 mil habitantes, espalhados por 1 milhão de metros quadrados. Ela nasce ali na década de 70, né, com 121 famílias que vieram da favela da Vila Prudente para Heliópolis, né, do próprio poder público. Então, a prefeitura transferiu essas 120 famílias para Heliópolis, e aí essas famílias foram trazendo familiares e tudo mais, foram povoando o território, né. E aí não tinha saneamento básico nenhum, nem água, nem energia elétrica, né? E a população naquela época começou a se organizar, né, para poder reivindicar seus direitos, né? Os direitos básicos, né? Primeiro, o direito à moradia, né? E aí eles perceberam que o direito à moradia não é só você ter um teto para se viver, né? O direito à moradia passa pela você ter o acesso à educação de qualidade, o acesso à saúde, à cultura, ao lazer, ao esporte. E aí essa comissão de moradores começou a reivindicar todos esses direitos, né? Primeiro, saneamento básico, água, luz e energia elétrica, né? E depois reivindicando as outras questões, né? Só que essa comissão de moradores percebeu que Heliópolis estava crescendo muito, né? E precisava ter uma pessoa jurídica representando essa comunidade, né? Então, a comissão de moradores não estava tendo tanta força com o poder público, né? Aí elas criaram a UNAS, que é a União de Núcleos e Associações dos Moradores de Heliópolis e região hoje, né? E aí essa união de núcleos começou a desenvolver esse trabalho com a comunidade, né? E tudo mais, e as reuniões eram através de filipetas que eram espalhadas pelas ruas. Então, como Heliópolis estava crescendo muito, não tinha como ser mais ir de porta em porta, de casa em casa, levar as filipetas para falar das reuniões, dos mutirões, da entrega do leite, né? Então, ações que estavam acontecendo no território. E aí eles tiveram a ideia de criar uma rádio comunitária, né? Não tinha recurso para isso naquela época, né? E tudo mais, mas tinha um sonho, né? De ter um veículo de comunicação para poder se comunicar com a comunidade, né? E aí a gente criou a Rádio Comunitária Heliópolis, a Rádio Corneta, né? Que era alto-falantes espalhados pelas principais ruas da comunidade, né? E aí a rádio começa a desenvolver esse trabalho na comunidade, né? Então, só para dar uma pincelada um pouquinho da rádio, né? E eu chego na rádio em 99, né? Eu era DJ, né? Ainda toco de vez em quando ali, faço, né? Mas naquela época eu tocava nas festas, nos eventos, aniversário, casamento, né? Festa junina que tinha nas escolas, quermesses de lá. E eu falei assim, poxa vida, tem uma rádio na comunidade, eu vou entrar nessa rádio, porque aí eu vou ganhar mais dinheiro, né? E tal, né? Todo pensamento de jovem, e tal, periferia, e tal, vou me destacar ali, né? E tal. E aí eu procurei a rádio para poder entrar na rádio, né? E surgiu uma oportunidade, né? Um horário. A gente fazia um programa chamado Black Mania. E aí, através desse programa, a gente começou a desenvolver o trabalho lá. E dali em diante, né? O meu trabalho de DJ ficou um pouquinho de lado, porque, né, quando a gente fazia a reunião da rádio, o pessoal falava assim, você não é mais um DJ, você é um comunicador social. Eu nem sabia o que era isso, falar a verdade, né? Comunicador social. E o programa estava bombando naquela época. E aí a gente começou a ter um destaque, né, e tal, porque naquela época não tinha internet, não tinha nada, né, era tudo ou vinil, ou CD, né, ou MD. Né? Alguém conhece MD aqui? Só para me ver se eu estou muito velho. Vocês também estão velhos, tá creio? Só para falar. Então, naquela época, era o MD que a gente utilizava para poder fazer a programação e tudo mais. E aí, um belo dia, o programa estava bombando, né? Porque como que a gente media a audiência? Não tinha telefone naquela época. Então, as pessoas iam na rádio e falavam assim, daqui em 5 minutos você toca a programação, daqui 10 minutos. Para dar tempo de chegar em casa e falar para os amigos que a gente ia anunciar na rádio, né? Porque naquela época o rádio era novidade, né? E tal. E aí o programa estava bombando e a coordenação da rádio chamou a gente para uma reunião. E eu falei, vai dar mais horário para a gente. Agora eu vou bombar, vou pegar mais festa e tudo mais. E aí, nessa reunião, eles queriam tirar o nosso programa do ar. Porque eles falaram assim que a gente estava fazendo um programa comercial. E nossa rádio é uma rádio comunitária.
a gente está a serviço da comunidade. E eu era um comunicador social, que ele já tinha me falado isso, né? E aí eu comecei a rever o que ele estava falando, porque eu percebi isso depois que eu entrei na rádio. As pessoas começaram a me parar na rua para falar para tocar música, brigou com a namorada e queria fazer as pazes através da rádio, né? Mas também documentos desaparecidos que as pessoas levavam na rádio, quem perdeu documento ia na rádio, né? Aí o esgoto a céu aberto, o pessoal parava, queria que eu resolvesse. E aí que eu me dei conta do poder de ter um microfone na mão, né? Então, a minha história na rádio começa assim. Eu pensando no individual, né? Mas esse individual transformou para o coletivo, né? E aí eu fui entender o que é comunicador social, e aí acrescentou ainda mais no meu trabalho como DJ, né? Porque eu percebi que você tocar ali a música e tal, você está trabalhando no coletivo. Você está passando uma mensagem através da música, né? Você está transformando, às vezes, uma vida através da música, né? E na rádio era isso também. Eu fazia isso, só que eu nunca se toquei nesse outro lado, né? Eu estava pensando só na questão financeira, na questão de, sabe, de se promover, né? E tal, o alto ego, né? E aí eu percebi que eu ia ter muito mais vantagens e mais reconhecimento se eu fizesse esse outro trabalho. E aí eu mudei a chavinha, né? E comecei a trabalhar como comunicador social mesmo na comunidade. Paro por aqui para a gente poder, né, fazer essas trocas, que eu acho que é importante. Massa. Eu vou começar o papo aqui com vocês a partir de uma fala que você trouxe, que é a responsabilidade do microfone, né? A responsabilidade de levar a informação para dentro das nossas comunidades, né? Eu acho que seria bacana vocês falarem um pouco disso, sobre como que foi para vocês ter noção dessa responsabilidade. Uma da notícia mesmo que nasceu de uma necessidade muito grande, né, das nossas comunidades, enquanto a gente ainda está, né, nesse período pandêmico, mas quando surgiu era muito mais forte. A gente mesmo já discutiu aqui que a galera estava querendo fazer chá de cloro para combater o Covid, e nas nossas periferias, justamente por conta da falta de informação, da importância disso, da responsabilidade do microfone, né? Eu queria que vocês comentassem um pouco a respeito disso, e também, já engatando uma outra pergunta, quais vocês acham que foram os elementos que fizeram ter aderência dentro das favelas, dentro da quebrada? É muito importante isso que vocês trazem da responsabilidade do microfone. Eu acho que tem uma coisa também de credibilidade, né? Porque eu faço isso há muitos anos. Mas foi a partir de 2015 que eu entendi o tamanho da minha responsabilidade. Eu comecei a trabalhar numa organização social, que é uma das mais antigas do Capão Redondo, fazia comunicação lá. E aí era isso, tudo que tinha de comunicação era minha responsabilidade tocar. Então, traduzir que eu falo contar, né, falar sobre direitos humanos, por exemplo, para um morador de me jogavam um texto super acadêmico aí, se vira aí, escreve um texto que vai chegar na Dona Maria, que está lá na comunidade. Então, aí eu entendi qual era a real responsabilidade que eu tinha em trazer a informação de uma linguagem que fosse acessível a todos, e também, uma coisa que a Thaís trouxe aqui, mostrasse o meu profissionalismo, porque a gente foi uma escolha minha fazer jornalismo periférico, e eu gosto de falar isso sempre. Eu tive possibilidade de ir para a mídia tradicional, eu não quis, porque esse é meu propósito. Eu estou fazendo isso, e hoje, eu não falei na abertura, né, mas hoje eu estou no Espaço do Povo como editora-chefe, minha equipe está aqui, a equipe do Mandando Notícias e do Espaço do Povo. E eu estou lá por quê? Porque ele é um jornal que existe há 16 anos na comunidade de Paraisópolis, e ele fala diretamente com o morador. Então, é um jornal impresso, que é raridade. Então, a gente consegue imprimir um jornal todos os meses e levar a mensagem para o morador de favela. Então, apesar da gente estar lá com o impresso na comunidade, a gente tem um portal de notícias, onde a gente tem notícias diárias, trazendo um conteúdo que, às vezes, é de interesse nacional, mas trazendo para a nossa narrativa. E aí, voltando só a falar sobre essa credibilidade, quando foi decretada a pandemia, o que eu comecei a perceber? Que as pessoas me acionavam. Eu ainda estava nessa organização social, e as pessoas, todo mundo que me conheceu, né, ali,
entrava em contato comigo para eu confirmar a informação que ele tinha visto na TV, que ele tinha recebido no WhatsApp, que ele tinha visto no Facebook. E eu falei, caramba, meu. Então, assim, eu era, naquele momento, a única fonte segura que ele tinha acesso, fácil. Então, vou mandar para a Gia, ela é jornalista, ela vai saber se essa notícia é falsa ou não. E aí eu falei, caramba, o que eu faço com isso? E aí parei e falei, eu preciso... E aí, só é importante dizer, né, que, nesse momento, a gente, enquanto comunicadores de São Paulo, que já tem uma articulação, a gente já troca ideias, a gente tem uma rede de comunicadores, de jornalistas periféricos de São Paulo, começamos a entender que a gente precisava ampliar o nosso olhar para o Brasil, porque isso não está acontecendo aqui, né, no Capão, mas também está acontecendo lá em Salvador, também está acontecendo lá na Maré. E aí a gente fez uma articulação nacional de comunicadores de favela, trocando ideias sobre possibilidades de acessar, de levar informação para os moradores de favela. E aí eu falei sobre isso, né, numa reunião desse grupo. Falei, gente, assim, eu estou me sentindo... eu estou falando disso, mas assim, o Estado... Quando que foi a pandemia? Acho que dia 16? Mais ou menos. 17 de março. 18, 19, 20, 21, 22, 23. Em 6 dias, essa pressão foi tanta sobre mim que eu criei o Manda Notícias. E aí é isso, assim, a partir de tudo que eu via, de tudo que eu estava sentindo, de toda a pressão que eu me colocava, porra, estou aqui, não estou na rua, não estou conseguindo falar com as pessoas, o que eu posso fazer dentro dessa minha experiência e dessa responsabilidade que as pessoas, né, enxergam em mim? Eu criei o Manda Notícias. E aí eu vou contar mais sobre ele. O Guilherme está louco para saber como é que eu faço isso. Mas é isso, assim, o Manda Notícias, ele é a união do meu olhar enquanto jornalista hiperlocal, entendendo que o meu território tem aquela característica, foi o meu entendimento, a minha credibilidade dentro desse território também. Então, as pessoas me conheciam e sabiam, né, que podiam confiar naquele conteúdo que eu estava enviando. E aí, a minha audácia em procurar tecnologias. Então, como é que eu vou fazer isso acontecer? Eu não vou simplesmente mandar um áudio no WhatsApp. Eu vou produzir um conteúdo que seja em áudio, porque, para mim, primeiro, o canal, né? O WhatsApp, eu não sei hoje, mas na época ele estava instalado em 99% dos celulares. Então, o canal é esse. Se a única maneira de eu levar a informação para o morador é digitalmente, vai ser pelo WhatsApp. Segundo dado, a gente ainda tem muitos moradores não letrados nas periferias. Então, a gente tem a minha vizinha mais idosa, que é a filha dela, que ajuda ela a olhar o WhatsApp, mas ela tem o WhatsApp. Como é que é a maneira mais democrática de eu levar um conteúdo, levar uma informação? É o clássico, é a rádio, né? É a rádio, é o áudio. Então, eu fiz toda essa análise, e desenvolvi que a gente chamou, né, que eu chamo de Zapcast. Eu vou até registrar esse nome, hein? Se alguém registrar antes de mim, está ferrado. É isso, Dani, obrigada. Que é um Zapcast, que é um micropodcast, vamos dizer assim. Então, é um áudio que tem todo um roteiro, é roteirizado, que conta, né, no caso, no início do Manda Notícias, ele dava uma notícia relacionada à pandemia, não só à doença, mas também às políticas públicas, a tudo que estava em torno à pandemia. Só que eu produzia esse áudio, então eu colocava efeito musical, me inventava lá, tudo com ferramentas gratuitas, sentada no sofá de casa, com o meu notebook zoado, daquele jeito. Mas eu falei, eu vou fazer um conteúdo que o cara vai ouvir e ele vai ter certeza que alguém teve muito trabalho para fazer e que não é falso. Porque, com certeza, vocês receberam um áudio. Eu sou aqui o médico do Einstein, e assim, está acontecendo. Mano, isso aí, se eu fizer isso, eu já estou fazendo errado, entendeu? Quem sou eu? Então, eu produzi uma notícia em áudio de até 3 minutos, que é uma produção de rádio, assim, vamos dizer assim, né? E aí, assim, surge o Manda Notícias. E aí a gente vai falar mais sobre ele. Bom, falar de responsabilidade, né? Eu já comecei sendo irresponsável, né? Que eu falei que eu queria entrar na rádio para me promover, né? Já é a primeira responsabilidade ali, né? E quem estava na rádio há mais tempo do que eu, e quem criou a rádio, né, criou com um propósito, né? As maiorias das ações que acontecem hoje em Heliópolis e na Unas nasce de uma demanda,
de uma necessidade do território, sabe? De uma ausência ou do Estado, sabe? Ou de políticas públicas, que a comunidade se organiza, se articula e vai atrás, vai reivindicar, né? E a rádio acaba sendo esse porta-voz da comunidade, né? Então, a gente sempre fala assim que a rádio não é a voz da comunidade. Só que a rádio ajuda a potencializar essa voz, né? E quando eu entrei na rádio, que eu comecei a entender o propósito da rádio comunitária, porque eu tinha a visão da rádio comercial, né? E eu sempre gostei de rádio, porque rádio mexe com a nossa imaginação, né? Então, quando a gente está escutando o rádio, a gente tenta imaginar como que é o locutor, primeiro, né? E tudo mais. Tenta imaginar como que é o ambiente, o estúdio que está ali, né? E tenta imaginar a história que está sendo contada no rádio, né? Então, o rádio, por isso que o rádio resistiu. Então, quando chegou a televisão, muitas pessoas falavam assim, o rádio vai acabar. O rádio estava lá, firme e forte, né? Chegou a internet, né? E aí, agora a rádio vai acabar, porque agora chegou a internet, né? A rádio foi lá e se adaptou à internet. Chegou as redes sociais, agora a rádio acaba, não tem jeito. E foi lá, a gente pegou as redes sociais, vamos lá, vamos utilizar ao nosso favor, né? E a rádio está aí até hoje, firme e forte. Tem muita gente que escuta o rádio hoje, né, no dial, mas tem muita gente que escuta o rádio pela internet, pelas redes sociais, enfim. E a rádio continua firme e forte, sabe? E essa questão de você ter a responsabilidade de estar à frente de uma programação e de criar um roteiro, que na nossa época, quando a gente começou lá, a gente nem pensava, a gente falava assim, poxa vida, hoje eu vou tocar música tal, né, e vou mandar os salves. Era isso que a gente fazia, entendeu? E aí depois você vai percebendo, né, caramba, mano, além de eu mandar o salve, tá ligado? Eu tenho que falar daquela rua ali que está com esgoto a céu aberto. Além de eu falar do salve, eu tenho que falar dos documentos que estão aqui, que as pessoas perderam. Além de eu falar de mandar o salve, eu tenho que falar que está tendo a reunião para poder a gente reivindicar nossos direitos, sabe? E tal. Tem que falar dos problemas e desafios da comunidade. E tem que contar uma história, fazer uma outra narrativa do Brasil, sabe? O nosso Brasil não contou a história desse país aqui, sabe? Os negros, os indígenas, os quilombolas, essa história não foi contada da maneira que deveria ser. E nós, enquanto formadores de opinião, e pessoas que estão à frente do microfone, a gente tem esse papel, né? E, para você entender isso, né, leva um tempo, não é de uma hora para outra, né? Eu lembro bem que assim, o rap, né, a música me ajudou muito, mas o rap, né, me fez refletir muito sobre as questões do nosso dia a dia, né? E tal. Então, a gente fazia um programa de rap, né, de música preta, de música periférica, né, então tocava samba rock também, né, tocava rap internacional, rap nacional e tudo mais, e a gente analisava as músicas que a gente estava tocando, né. Eu lembro que tem uma música do SNJ, né, Viajando na Balada, o nome da música, que ele fala, na escola a professora não ensinava nem o que é o genocídio, né, e eu não sabia o que era essa palavra, genocídio. Tá ligado? E não foi na escola que eu aprendi. Foi através de uma letra de rap. Tá ligado? Então, por isso que, para mim, a música é muito valiosa. Porque, através da música, a gente também consegue, sabe, aprender e ensinar. Né? E aí eu fui entender essa responsabilidade que a gente tinha, que os caras do rap daquela época tinham, sabe? Daquela geração tinha. Porque, até hoje, né, o jovem negro da periferia sofre, sabe? Até hoje as mulheres sofrem com o machismo, né? O racismo estrutural que está aí, né? A homofobia que está tão forte nos dias de hoje, infelizmente, né? E tal. E a gente tem um veículo de comunicação que a gente pode combater tudo isso aí, né? Então, para a gente é muito importante. Eu lembro que tem uma vinhetinha, né? Que falava assim: aonde você guarda o seu racismo? E a gente saía na rua perguntando para as pessoas, né? E as pessoas falam, eu não tenho racismo. Eu não tenho. Aí teve uma senhora que falou assim, eu guardo o racismo dentro de mim, lá no fundo. Eu tento não ser racista. Mas eu sei que a sociedade, sabe, e essa estrutura que a gente tem aí, me faz ser uma pessoa racista, né? E tal. Então, a gente vai debatendo esses temas que, às vezes, são cruéis, que são pesados, mas que tem que ser falados. E que tem que ser combatidos, né? Então, a rádio, principalmente na comunidade, né?
E tal. E você está ali na frente e tal, você tem uma responsabilidade enorme. Eu lembro que, quando eu comecei a fazer a programação na rádio, né, eu comecei a debater sistemas, e a gente foi aprendendo também, porque eu não sabia, né, e as pessoas começaram a escutar a rádio, né, e tal. Poxa vida, que legal e tal. Né, e começaram a me tratar como referência. Até as pessoas que não me conheciam. Eu lembro que uma vez eu fui na padaria, a gente foi tomar um café, e o dono da padaria me conhecia, sabia que eu era da rádio, né, e do lado chegou os meninos, né, e começaram a falar mal da rádio. E eu do lado escutando, né? Falei, caramba, tá falando não. E aí começou a falar do programa que eu fazia, que era o Revolução Rap, né? Aí eu falei, caraca, velho, não é que ele tá fazendo isso aqui na minha frente aqui não, né? Aí eu falei, puxa vida, eu vou falar, né? Porque... E ele estava bravo porque ele não tinha tocado, ele ficou escutando a programação do começo ao final e não tocou a música dele, ele tinha falado para oferecer. E eu não tinha oferecido, né? E tal. E aí eu falei para ele assim, pô, mano, mas você escuta a rádio, que da hora. Você gosta? Ele falou, mano, eu gosto da programação, mano. Mas os caras lá pisaram na bola, que eu fiquei escutando no começo, não tocaram minha música, velho, e tal, não sei o quê. Aí eu falei, não, mas hoje eu vou tocar. Aí ele falou assim, não, mas eu tô falando dos caras lá da rádio, mano. Você é aqui da quebrada, você não é, tá ligado? Eu falei, não, mas eu sou da rádio lá, pô. Aí ele olhou assim, é mesmo, é sua voz, né, mano? Cara, é você. Ô, mano, você não tocou minha música e tal, pá. Aí eu contei a história na rádio, né, e toquei a música dele, né, e tudo mais. E aí eu falo, a gente, às vezes, tá na frente ali do microfone, né, e tal, a gente tem esse poder, e a gente tem esse papel, né, essa responsabilidade, poxa vida, caramba, mano, eu tô com esse instrumento aqui na minha mão. O que eu vou fazer com esse instrumento? Né? Muita gente fala que esse instrumento aqui é uma arma, né? E aí, eu não acho que é uma arma, mas se for uma arma, para quem eu vou apontar? Eu vou apontar para os nossos? Não dá. Porque já tem gente, o sistema já está fazendo isso. O Estado faz isso a todo momento. Então, eu não posso fazer isso, né? E tal. Então, essa conscientização e essa responsabilidade veio aos poucos, né? E aí, uma coisa que você falou que eu acho que é muito... A credibilidade. Como que a gente tem essa credibilidade? Como que a gente conquista essa credibilidade? Como que a gente cria essa credibilidade? Né? A gente estava numa rádio comunitária, né, que era chamada de rádio pirata, porque não tinha um documento legalizado, que legalizasse o nosso trabalho. Né? Então, a todo momento você estava lá, e você tinha que ficar atento, porque a Polícia Federal e a Anatel, a qualquer hora, podia bater na sua porta lá e fechar a rádio. Né? Então, quantas vezes a gente estava lá e falava, ó, a polícia está aí. Você já ficava meio... O cara vai ficar pensando, mas não é criminoso. Né? E tal. Uma vez, eu estava fazendo a programação, o programa era das 6 às 8 da noite, né? E tal, e aí a polícia foi lá. Tocou a campainha, né? O estúdio da rádio era no porão, que a gente chamava, né? Na parte de baixo. E aí ele tocou a campainha, e aí eu fui atender, né? E aí, quando eu atendi, ele falou assim, quem é responsável pela rádio? Naquela época, eu era só o locutor, não era? Aí eu falei assim, o responsável pela rádio não está, eu sou o responsável pelo horário. Né? Como que eu posso ajudar? Só que, na minha mente, eu falei aquilo, até com uma tranquilidade, mas na minha mente estava falando assim, fudeu. Fudeu. Fechar a rádio já era ruim, mas fechar no horário do rap era pior ainda. Porque eu ia falar, foi por causa do rap, aí, música de bandido, de marginal e tal, tá vendo? Então, eu já fiquei já com o coração assim, falei, caramba. E aí, eu já pensando, como que eu vou fazer e tal? Será que vai me levar preso, né? Você viaja, né? E ele falou assim, não, eu estou com uma criança no carro, que essa criança não falou nada comigo, né? Fala que estava desaparecida, ela está no carro aqui e tal. Eu queria que você anunciasse no rádio. Só que eu não posso ficar aqui esperando. Você anuncia no rádio, e aí, você vai ficar até que hora? Eu falei, até às 8. Ele falou, então depois eu dou uma passada aqui para ver, senão eu vou ter que levar para a delegacia. Né? E a menina não estava falando nada. E eu falei, então deixa ele aqui. Eu cheguei, né? Aliviei, o problema é esse, né? E tal. E aí ele foi para o estúdio da rádio. Quando ele viu a mesa de som, o microfone, o CD, que não tinha computador naquela época, né, o toca-CD, e tal, ele ficou assim, encantado. E aí eu fui e perguntei o nome dele, e ele falou para mim. E aí eu parei a música na hora e falei, eu estou com uma criança aqui desaparecida e tal, não sei o quê, o nome dele é esse, tal. Quem conhecer, por favor, falar os pais que ele está aqui na rádio com a gente aqui, eu vou ficar até às 8 horas da noite, né, e tal. Não deu 5 minutos, a mãe chegou, estava de moto, andando a favela toda, procurando a criança. Aí, quando chegou, queria bater na criança, né? Eu não deixei, falei, não, calma, ele estava aqui e tal, não sei o quê. E ele ficou ali, né? Ele não estava nem aí para a mãe dele, porque ele estava empolgado com a rádio, né? Depois de muito tempo, eu fui fazer uma matéria para a revista Época. E aí, eu andando pelas ruas de Heliópolis, um monte de jovem, ô, Reginaldo e tal, não sei o quê. Aí a repórter falou, nossa, você é famoso, né? Vamos falar com os meninos lá, que você escuta a rádio. Aí foi falar, esse menino chega e fala assim, você lembra de mim, Reginaldo? Não, menino não, né? E tal. Eu falei assim, cara, eu lembro de você, mas não lembro de onde, velho. Eu lembro, eu te conheço, né? Ele falou, nossa, você não lembra, né?
Você lembra, eu estava perdido e a polícia me levou lá e eu estava na rádio. Aí, quando ele contou essa história, nossa, que história maravilhosa! Aí fez a matéria com ele, né? E eu não lembrava dele, mas ele lembrou de mim. Então, você vê como que a gente, às vezes, marca, né, as pessoas, e realmente esse equipamento que está aqui na nossa mão é muito poderoso. E a gente tem que saber utilizar, porque senão a gente acaba utilizando contra nós mesmos, né? Deixa eu falar uma coisa só. Claro. A Kátia não está aqui, né, mas... Não, é que o Reginaldo me trouxe... assim, eu estava sentada aí, ansiosa, querendo comentar tudo que estavam falando aqui, né? E aí eu estou lembrando de algumas coisas que foram ditas nas outras mesas, né? E na mesa passada falou sobre linguagem. Toda vez que me fazem essa pergunta, qual é a linguagem do jornalismo periférico? A nossa linguagem vem do nosso repertório dentro da favela, dentro da periferia. Não eu acho que é muito legal, e eu, inclusive, quero conhecer o manual de redação. Acho sensacional a gente ter isso sistematizado. Passa um para mim aí. Oh, valeu. Mas eu acho que a nossa narrativa, ela vem das vivências, ela vem do rap, ela vem do grafite, ela vem dos nossos perrengues na nossa escola, ela vem de todos os amigos que a gente perdeu pelas drogas, vem por tudo que a gente viu de ruim, e vem tudo que a gente viu de bom também. Ver, né, as potências, as culturas, as pessoas que a gente encontrou. Então, quando a gente escreve uma matéria lá no Espaço do Povo, às vezes os repórteres que estão aqui ficam putos comigo, né? Não, gente, mas precisa falar mais, precisa se aprofundar nisso. Lá no Espaço do Povo, a gente faz matérias que a gente chama de fôlego, né? A gente faz matérias, vídeo-reportagens longas, falando de temáticas que são importantes para o Brasil e também para a periferia. Então, a gente fez a última, acho que foi Bolsa Família, né? A gente fez Bolsa Família. Agora a gente está fazendo uma sobre moradia e ocupações. E aí eu falo para a Aline, conta o que você viu lá, cara. É isso. Conta o que você sentiu quando você estava lá falando com uma pessoa, né, com uma família que estava lá na ocupação, que nunca foi ouvida antes. Então, a nossa narrativa, ela vem, e convido vocês a jogarem Gisele e Alexandre lá e ler uns textos meus, isso seria top, que assim, é a minha relação com o meu território. Então, por exemplo, quando eu faço uma matéria falando sobre... fiz com o Robson até, uma matéria falando sobre uma escola que foi demolida e que até hoje a obra está parada lá, há anos, né, Robson? Essa matéria repercutiu, porque é isso, a gente pauta a mídia tradicional, tá? Isso é importante a gente dizer, a gente pauta a mídia tradicional. Eles ficam de olho na gente. E aí a gente fez essa matéria... E aí eu começo a matéria falando sobre a minha relação afetiva com aquela escola. Porque, na época, nos anos 90, aquela escola era onde tinha o melhor baile black do Capão. Então, eu levo a pessoa que está lendo para esse entendimento de como aquele espaço, que é o espaço, né, escolar, uma escola, é também importante para aquela comunidade, para o entorno, para a história, para a memória, para a territorialidade daquela comunidade. Então, acho que a narrativa ela vem disso, de quem nós somos, que é completamente diferente de um repórter que mora aqui na Bela Vista e que vai visitar o Capão Redondo. E eu não tô tirando o mérito dele, não. Ele está fazendo o trampo dele. Mas, assim, qual é a diferença da narrativa? É a vivência. Vem com o tempo. Você respondeu a pergunta que eu ia fazer. Ixi. Desculpa. Não, tá ótimo. E é porque a pergunta tinha a ver com oralidade mesmo, né? Como a nossa oralidade, enquanto pessoas periféricas, ela tem importância, né? Como o formato, a linguagem, ela tem importância para as pessoas que a gente quer comunicar, para quem a gente principalmente quer comunicar. No almoço, eu descobri que tinha gente que já seguia o Quebrada Cast, né? Tinha uma galera que já seguiu o Quebrada Cast. Eu falei assim, pô, consegui, tá ligado? É isso, a gente está atingindo as pessoas certas, né? Na terça-feira, eu tive numa roda de conversa com o Rafael Pinto. E ele falou exatamente isso, sobre oralidade, sobre a importância da gente contar as nossas histórias. É muito importante que as nossas histórias, que as histórias que acontecem aqui na periferia, eu estou falando aqui na periferia porque somos todos periféricos, então onde tem um periférico tem a periferia toda. Onde as histórias são contadas, é muito importante que saia daqui as histórias.
sabe? Que não... É que nem você falou, que o repórter da Bela Vista, a gente estava conversando no almoço justamente isso, que ele não vai saber qual é que é a do trânsito do Morro do S. Ele vai ver o trânsito, mas ele não sabe qual é que é. Ele não sabe quanto tempo que a gente demora para subir aquele morro inteiro, para chegar na estrada de Itapecerica. Aí você vai lá, tem que andar até o Lopes para pegar outro busão, tá ligado? É outro rolê. Então, assim, é exatamente isso que vocês estão falando. Eu acho muito importante essa nossa visão a respeito das nossas narrativas, porque são elas que vão contar as histórias. É a gente que vai ter que contar essas histórias para que a gente consiga seguir. Eu queria trazer aqui, em relação à perpetuação e às dificuldades que a gente enfrenta no decorrer do tempo, né? Eu vou trazer um pouco do Quebrada Cast, que a gente começou a fazer podcast em 2015. Então, eu não sabia o que era podcast em 2015. Eu não sabia onde que a gente tinha que postar, eu não sabia o que era um feed, e eu não sabia nada. E aí a gente postava no YouTube e, surpresa, a gente perdeu todos os episódios que a gente fez naquela época. Gente, podcast não é YouTube, hein? Pelo Exato, amor de Deus. Exatamente. Isso daí é importante dizer também, né? E aí a gente vai chegar no lance do videocast ainda, que é esse outro formato, né? Mas eu queria saber de vocês, assim, das dificuldades, né? Desde a rádio até o podcast. Que uma das coisas foi a adaptação. Vocês já falaram isso, né? A Gi falou em relação ao Zapcast, que, por sinal, eu adoro esse nome, o Zapcast, e a rádio, né? O Reginaldo falou que o advento da televisão falou que ia matar a rádio, não matou. A internet falou que ia matar a rádio, não matou. Por quê? Porque a rádio ela está em todos os lugares, né? Assim como o podcast. O podcast, hoje, ele também está em todos os lugares. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco, desde da rádio Dial e do podcast feed até a rádio internet e o podcast vídeo. Não, você começa, você veio antes. Eu só queria dizer que eu sou, eu só queria dizer que eu sou uma radialista, uma jornalista que não conseguiu ser radialista, por isso virou podcaster, tá? Porque eu nunca consegui ter um... Eu não consigo nem diferenciar, sabe? Porque, para mim, o podcast é rádio ali também, sabe? Tem muito a ver, né, com o que a gente desenvolve no rádio. Então, né? a gente pode dar essa explicação para todo mundo agora. Pode, tranquilo. Do radialista falando, então tá tudo certo. Não, então, e você falou das dificuldades, né? Eu acho que uma das maiores dificuldades que tem as rádios comunitárias é a sustentabilidade da rádio mesmo, né? E tal, porque a rádio nasceu em 1992 como Rádio Corneta, ficou nesse sistema de 92 até 1997, onde veio um grupo da Alemanha visitar Heliópolis e ficou encantado da maneira que a gente se comunicava com a comunidade, né? Através do rádio. E eles falaram assim, mas por que vocês não colocam a rádio no DAI para as pessoas escutarem em casa, né? E a gente falou assim, é muito difícil a gente colocar, né? Porque precisa, né, do money. E aí eles falaram assim, não, a gente vai voltar para o nosso país e a gente vai arrecadar o dinheiro e vai mandar para vocês. E aí vocês colocam no ar. E eles fizeram isso. Eles mandaram um recurso para a gente. Com esse recurso, a gente conseguiu comprar um transmissor, né? Comprar 2 microfones, na época, 2 toca-discos e a mesa de som. E a gente conseguiu colocar a rádio no ar. Mesmo não tendo ainda a técnica, né? Mas a gente tinha a força de vontade de colocar a rádio no ar, né? E não tinha ainda legislação, a lei. A Lei 9.612, que é a lei que regulamenta as rádios comunitárias, é de 98. A rádio comunitária é de 1992. Então, a rádio vem antes da lei ainda, né? Mas a perseguição, mesmo não tendo uma legislação específica, sempre existiu, né? E tal. E aí, a lei, para a gente, foi muito importante. A lei regularizou a rádio, mas não deu condições de sobreviver. Porque uma maneira de você manter a rádio é através dos apoios culturais. A gente não pode falar que é propaganda. Tem que ser apoio cultural. A rádio comercial pode falar. A gente não pode, né? Então, foi muito desafiador para a gente, e é até hoje, a gente manter uma rádio. A Rádio Heliópolis acaba tendo uma força, né, e uma resistência maior, porque a gente tem a UNAS, que dá todo um suporte para a gente ali. Né? Mas a gente conhece outras as rádios, né? A gente hoje participa do FDC, que é o Fórum de Democracia da Comunicação, né? Onde praticamente todas as rádios de São Paulo participam desse fórum, né? E a gente vê que tem muita dificuldade, tem rádio que fechou, né? Mesmo tendo a ortoga ali, porque não consegue se manter,
né? Então, é muito desafiador essa questão da sustentabilidade, né? Dos equipamentos, é muito caro, é manutenção, e da legislação também, né? Que tem alguns entraves aí que precisa melhorar, né? A Lei 9.612 foi importante, que regularizou, mas não deu condições de sobreviver, né? Então, se você colocar um apoio... A gente recebeu uma multa semana passada, da Anatel, né? Por causa do apoio cultural, que a gente colocou condições de pagamento, né? Na nossa... Né? E, realmente, pela lei, não permite. Né? Então, a gente tomou uma multa, foi R$300, o apoio cultural foi 250, então saímos no prejuízo, né? Mas é assim que a gente sobrevive. Os locutores da rádio, todos são voluntários, é importante falar isso, tem gente que está lá 10, 15 anos, 20 anos, como voluntário, né? Inclusive, tem pessoas que, quando falam, poxa, você é da rádio, que legal, hein? Está ganhando maior grana. Aí, quando eles falam assim, poxa, mas lá é voluntário. Então, você é trouxa. Está fazendo o que lá? Tem que ganhar dinheiro e tal, não sei o quê, né? Você é comunicador. Então, tem essas questões, né? Mas a maioria do pessoal que está hoje na rádio lá entendeu o espírito da coisa, né? E tal. A gente trabalha o conceito do bairro educador na nossa comunidade, né? E tal. Então, nós temos 5 princípios: autonomia, responsabilidade, solidariedade. Tudo passa pela educação, escola e projeto social como centro de liderança. Então, são esses princípios que norteiam nossas ações lá, né? Então, quem está na rádio acaba pegando esses princípios e levando para a rádio. Né? Então, a gente já teve momentos muito difíceis na nossa comunidade ali, da prefeitura querer tirar uma área de Heliópolis, sem falar com a população. E a gente falou, não pode fazer isso, a prefeitura não pode vir aqui. Eu falei, mas a gente tem um recurso para investir aí e tal, mas tem que ver se a população quer. E aí a gente fez uma assembleia geral, divulgamos na rádio, tinha mais de 1.500 pessoas na rua, montamos um palco, né? Aí a Cleide, que é a presidente da UNAS, no microfone ali falamos, chamamos, na época o prefeito era o Kassab, né? A gente convidou ele para participar, porque a gente queria falar que a gente não aceita um projeto vindo de cima para baixo. Tem que ser dialogado com a população. E aí a Cleide estava lá falando, daqui a pouco eu vejo o Kassab chegando a pé. Né? E eu falei, nossa senhora, ele é corajoso, né? E a população ali, aí a população abriu, ele passou e subiu no palco, e ele falou assim, não, a gente vai fazer junto com vocês. Já que vocês estão falando que não quer esse projeto, qual que é o projeto que vocês querem? E tal. E assim foi feito, porque ia canalizar os córregos, né? Ia tirar uma área que não precisava mexer, e o córrego eles não iam mexer. Né? E a gente falou, não, vamos canalizar o córrego com esse recurso. Tirar os barracos, né, que estão em torno, em cima. Né? E a gente acompanhou esse processo todo. Inclusive, né, quando eu ia tirar os barracos, a prefeitura, eles ofereciam a bolsa, né, auxílio, no valor de R$400, ou um valor de R$5.000 para você sair do barraco, né, ou uma carta empréstimo, que eles falam que era no valor de R$60.000. Então, a carta empréstimo, a gente já falava, não pega, que você vai ter que pagar depois, e também o bolsa auxílio, pega, mas tem que pegar com a unidade, garantir a unidade habitacional. Né? E uma coisa que foi interessante, que eles queriam cadastrar por unidade habitacional. Então, se num barraco tinha 3 famílias com 15 pessoas, eles queriam dar um apartamento. Mas 15 pessoas num apartamento de 48 metros quadrados. É impossível. E a gente falou, não, vai cadastrar por família. E a gente conseguiu fazer isso. Então, foi a primeira vez que a prefeitura fez esse processo lá de cadastrar por família, não por unidade habitacional. E a rádio comunitária estava lá contribuindo com esse trabalho, e a UNAS também. Né? Então, a gente sabe a importância que tem. Né? Por mais que tenha muitos desafios, né, muitas dificuldades, também tem o outro lado, né, de você, poxa vida, se tornar uma referência e tal, e estar contribuindo para o desenvolvimento da sua comunidade, do seu território, né, através das ondas sonoras e através do seu trabalho de militância e de liderança. Né. Então, às vezes a gente, né, fala assim, pô, eu não escolhi estar na rádio, sabe, e tal, e fazer esse trabalho. Eu queria estar na rádio, mas, né, divulgando meu trabalho de DJ. Né. Aí, uma vez, o João Miranda, que era o presidente da UNAS na época, ele falou assim, liderança, você não escolhe, você é escolhido. Então, por mais que você não queira, a comunidade já elegeu você, né, como liderança, e a galera que está na rádio também. Então, vocês vão ter que ter esse papel aí de assumir essa responsabilidade. Né? Então, parar de pensar só no seu umbiguinho e pensar em todo mundo, no coletivo. Né? E assim a gente faz até hoje. Eu acho que, antes de falar de sustentabilidade, é legal falar que o Manda Notícias, por que ele é um Zapcast? Né? Ele é considerado até... Era, né? Porque agora eu não sei mais, mas pelo próprio WhatsApp como o primeiro veículo nativo do WhatsApp. Então, ele surgiu dentro do WhatsApp e ele se manteve durante pelo menos um ano assim, focado em WhatsApp.
Então, eu comecei com uma lista de transmissão para amigos meus, com menos de 100 contatos. Só que o negócio começou a crescer muito rápido. Muito rapidamente, eu comecei a receber no meu pessoal, no meu celular pessoal, imagina, telefone de pessoas que não tenho ideia de onde surgiram, pedindo para eu cadastrar o número para receber o Manda Notícias. E eu falei, tá. Então, vou precisar resolver isso aqui. Aí eu pensei numa distribuição, e aí eu fui estudar a distribuição de podcast. Fui entender, porque aí já estavam chamando... Eu não chamei o Manda Notícias. Na real, quando eu lancei, não tinha nem nome. Foi um amigo que faz parte da equipe que falou assim, ô Gi, que nome que é esse aí que você vai usar? Eu falei, não sei, cara. Tem que ter nome? Ele falou, tem, amiga, você precisa botar um nome. Eu falei, bom, então vamos ver. E aí, ali, pelo WhatsApp mesmo, eu decidi, falei, Manda Notícias eu acho que é bom, porque é isso que eu estou fazendo, eu estou mandando notícia. E aí eu fui estudar a distribuição, fui estudar o que é um podcast, como é que é, né, onde eu tinha que estar e tal. Então, durante 2020, eu lancei o podcast em 23 de março de 2020. Durante todo o ano de 2020, eu fazia o Manda Notícias ali como né, um hobby, ali, vamos dizer assim, mantendo o meu trabalho na organização social onde eu estava, de maneira remota, né, porque a gente estava em quarentena. E fui estudando. Então, foi um período de estudo mesmo, para eu entender o que era aquilo. Ouvi muita gente, falei com muito amigo que já estava na podosfera, já entendia isso. E aí, no finalzinho de 2020, eu decidi sair. E aí eu comecei a receber muitos convites. Porque o negócio começou a crescer, aí veio... Terra fez reportagem comigo, o UOL fez reportagem, G1 me chamou. Eu acho que eu dei entrevista para umas 12 mídias, assim, acho que foram 12, né, Bia? Saiu um monte de matéria. E aí eu falei, mano, isso aqui vai dar certo, né? Preciso me dedicar a isso. E aí, no final do ano, eu saí da organização social e comecei a meio que prestar serviços para organizações falando sobre podcast. Tem uma aluna aqui, ó, do podcast, que a gente fez uma formação junto com o apoio do Instituto Vladimir Herzog. E aí eu falei, eu vou ensinar a fazer isso de maneira gratuita, como eu fiz. Como eu fiz, eu vou ensinar. Então, eu comecei a pegar projetos. E aí, uma coisa importante também, durante esse primeiro ano, né, eu desvendei muitas fake news. Que era uma coisa que a gente ainda estava aprendendo a fazer o jornalismo. E aí eu fui chamada para fazer parte do Comprova, que é um projeto de verificação de notícias. Então, 2020 foi o ano de eu aprender a fazer as coisas. Então, eu aprendi a fazer checagem de notícia. E aí, no final do ano, eu já com essa bagagem de entender o que era checagem de notícia, entender o que era essa tal dessa podosfera, como é que eu distribuía, eu consegui manter o podcast a partir de serviços que eu ia prestando, inclusive para o SESC. O SESC contratou a gente para fazer uma série especial com mulheres que cuidam de mulheres. Então, a gente foi trabalhando, Manda Notícias, já em 2021, nessa pegada de, me contratam para fazer alguma coisa, aí eu pago Manda Notícias. Mas isso tudo ainda dentro do meu guarda-roupa, tá, gente? Porque era lá que eu gravava. Isso é importante vocês saberem. Então, eu não tinha equipamento nenhum. Era o meu celular, o fone de ouvido, e aí, tá ligado a cama, né? Tem um guarda-roupa embutido, aí minha cama ficava ali. Aí eu tirei a minha cama dali, enfiei ela no canto e botei uma mesa ali no buraco do guarda-roupa, porque a acústica era melhor. Eu falei, mano, é daqui que eu vou gravar. E aí, então, durante, sei lá, acho que quase 2 anos, eu gravei o Manda Notícias dentro do meu guarda-roupa, com 0 estrutura. Então, era para me manter ali viva, assim, os trampos que eu pegava. E fazendo sozinha, e fazendo com amigos que me ajudavam, fazer a arte. E aí, então, eu acho que foi isso. Aí eu fiz parte até de outro projeto. O ano passado eu fiz parte de um projeto também da Mural. É importante falar, eu também sou jornalista. Não estou muito ativa, mas eu sou repórter correspondente do Capão Redondo na Agência Mural de Jornalismo das Periferias. Então, lá eu coordenei vários projetos e todos eles bancavam o Manda Notícias, mais ou menos assim. E aí, eu recebi um convite, não sei se eu posso dizer assim, mas colaram lá em mim, de uma organização, de uma fundação, e falaram, olha, eu estou precisando de uma jornalista para coordenar uma fundação rica, tá, gente? Bastante dinheiro. Eu estou precisando de uma jornalista para cuidar da minha comunicação. Queria te contratar. Tudo pelo Manda Notícias, tá? Fui ficando conhecida pelo Manda Notícias. Ultrapassando a ponte, né? Vamos dizer assim. E eu falei, mano, o dinheiro é bom, né? Estou precisando, vamos aí. Não deu certo.
Enfim, era outro propósito, e aí acabou não dando certo, mas, de alguma maneira, eu juntei uma graninha e consegui manter, né, ficar com o Manda Notícias. Foi quando eu saí de lá e aí fui para o Espaço do Povo. Então, até o final do ano passado, era trabalhando para manter o podcast. Então, eu fazia outras coisas e eu nunca deixava o podcast. Então, eu fazia oficina e aí, né, me bancava ali no podcast. E aí, quando eu saí dessa organização social, dessa fundação, eu falei, eu vou escrever esse projeto. Porque, assim, eu faço coisa pra caramba, entendeu? Como é que eu vou parar? Porque eu estou desempregada mesmo. Eu já tinha meio que dado uma parada no Manda Notícias, assim, porque eu não dava conta. Eu vou parar uma semana e vou escrever um projeto. Eu vou escrever tudo aquilo que eu faço. E aí, para além do podcast, né? Eu vou escrever de todas as oficinas, de todas as experiências que eu tenho. Na minha pós-graduação, o meu projeto foi uma formação, um programa de formação de coisas, de oficinas que eu já dava no Capão Redondo. Então, eu tinha um programa de formação já estruturado, que fala muito, que é para além da produção de comunicação. Ela fala de ancestralidade e territorialidade, que é aqui um pouco disso que eu trouxe, né? É como um jovem que não teve o despertar tão, né, eu demorei muito para entender isso, que ele consiga entender antes, a importância dele se entender enquanto jovem periférico, enquanto morador do Capão Redondo, para a partir daí pensar o que ele quer criar, se ele quer fazer um podcast, se ele quer fazer um vídeo, aí ele faz o que ele quiser. Então, eu dou essas ferramentas. E aí eu escrevi esse projeto a partir desses 3 pilares, que é a promoção da cultura periférica, aí falando de cultura, né, porque também estava cansada de dar notícia ruim, e eu já estava fazendo isso, né, não ruim, mas assim, eu já estava fazendo a notícia no Espaço do Povo. Eu falei, então, eu vou fazer o Manda Notícias com uma coisa que me dá um alívio no coração, é cultura. Eu comecei a fazer jornalismo por causa do jornalismo cultural, porque eu ia nos rolês, eu queria falar dos rolês. Eu ia no rolê que estava o Ferrez, eu queria entrevistar o Ferrez lá, tipo, ele não estava nem aí para mim, mas eu queria falar com ele. Então, eu comecei daí. Então, eu falei, eu vou recuperar isso, vou falar do jornalismo cultural, vou trazer isso para o território e vou escrever um projeto. E aí eu escrevi o projeto, a primeira vez que eu escrevi um edital público, e a gente ganhou o Fomento à Cultura da Periferia. Então, hoje, a gente tem uma equipe de 6 pessoas produzindo o Manda Notícias. Então, além do podcast, a gente tem 2 educadoras incríveis. A gente está também articulando um evento, porque é aquilo que eu disse, a gente tem poucos eventos, então é importante que a gente tenha esses encontros. E aí a gente tem aí um projeto de 1 ano e meio para sustentar o Manda Notícias. E aí eu queria passar um manifesto. Cultura. Conjunto de conhecimentos, costumes, crenças, padrões de comportamento adquiridos e transmitidos socialmente que caracterizam um grupo social. Comunicação. Ato, o efeito de comunicar-se. Periferia. Região distante do centro urbano, com pouca ou nenhuma estrutura e serviços urbanos. Cultura, comunicação e periferia. É disso que somos feitos. Nascemos para contar as histórias do nosso povo e para valorizar o nosso jeito de ser e de fazer. Somos a comunicação independente, que não se vende e que inova. Promovemos a cultura produzida nos becos, vielas ou nas lajes das favelas. Somos periféricos, mas não estamos em qualquer periferia. Estamos na Zona Show, também conhecida como Zona Sul. Somos do Capão Redondo, do Campo Limpo, do Jardim Ângela e do Jardim São Luís. Mas você também pode nos trombar em Paraisópolis, Grajaú ou na Cidade Ademar. Fazemos a comunicação periférica do jeito que aprendemos com o rap dos Racionais e com a poesia de Sérgio Vaz. Mandamos notícias na hora em que a periferia mais precisa de informação e mandamos cultura sempre para lembrar que a nossa resistência vive em forma de arte. Super importante. Aí o Manda Notícias tem um apoio do 2 Neguinho, porque agora... E temos uma apresentadora nova, porque agora temos uma mesa cast, temos um podcast ao vivo, comigo e com a Bia, entrevistando artistas da quebrada. Então, por favor, acessem lá. E aí, porque assim, né? Eu acho que a inovação é uma coisa que faz parte de mim, eu preciso olhar para isso. Provavelmente, a gente é o primeiro podcast de quebrada que está em vídeo dentro do Spotify. Então, se vocês abrirem o Spotify, vocês vão assistir o Manda Notícias.
Então, esse é o lance, é a gente entender, beleza, eu quero fazer podcast, eu vou ter que entender dessa porra, entendeu? Não vou fazer de qualquer jeito. Então, eu vou estudar, eu vou entender as tecnologias, eu vou acompanhar as tendências. E aí, a gente montou um estúdio incrível, com o apoio do Dois Neguinho, que é a produtora do Michael, e a gente está lá todo sábado, enchendo o saco. Já que a gente chegou nessa parte de se adaptar, entender e estudar, eu queria falar de futuro, né? Já que a gente está aqui, a gente vai falar de futuro. E como que a gente pensa o futuro daqui para frente da mídia podcast, da mídia rádio, dentro das quebradas. Quem está perpetuando esse futuro dentro das quebradas? Para quem que a gente está passando todas essas informações, né? A gente estava aqui com a Thaís, do Desenrola e Não Me Enrola. Eu tive o prazer de fazer parte de uma das formações do Desenrola. A gente, junto com eles, produziu o podcast deles, né? E foi muito importante mesmo, né? E você também está falando de formação, e vocês também estão falando de formação, mas quem são essas pessoas? A gente está transmitindo para quem essas informações, para que essas técnicas, essas nossas tecnologias, elas perpetuem por aí. Queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, sobre futuro. Bom, eu sempre vejo, eu vejo a comunicação em tudo que a gente faz quando a gente está na periferia. Como eu falei, né? Eu vejo na música, eu vejo na arte urbana, eu vejo nos eventos, nos rolês que a gente faz, nas nossas quebradas. E aí, depois que eu entendi isso, né, depois de uma certa idade, eu entendi que os jovens precisavam entender isso mais rápido, porque aí eles iam estar mais sacados do que eu, iam produzir mais conteúdo mais rápido. Então, eu acho que o futuro, e aí pensando de maneira coletiva e não individual no Manda Notícias, para mim o futuro é continuar passando esse conhecimento e essa informação para outros que virão e para que isso continue, para que outros fiquem de olho nas tecnologias e façam outras inovações digitais em comunicação. Então, eu acho que é isso, é esse olhar de vamos compartilhar esse conhecimento, porque daqui a pouco eu não estou aqui, e aí, quem vai fazer isso? Né? Então, e tem uma outra coisa que é muito importante para mim, sempre se colocar nesse lugar de jornalismo de quebrada. Ele existe, ele é real e ele é profissional. Então, é uma possibilidade de profissional, sabe assim? Não é porque você faz faculdade que você tem que estar na Globo, você tem que estar na Band. Você pode fazer a sua própria comunicação e ela pode render, ela pode te manter. Então, eu gosto muito de falar, quando eu trago um jornalista que não que se interessa pela quebrada, mas ainda não está num veículo local, para dentro dos coletivos que eu faço parte, das iniciativas que eu faço parte, isso para mim é muito legal, porque eu falo, mano, é mais um aí que vai estar aqui quando eu não estiver. Né? Então, a formação ela também durante todo o processo. Né? Então, na coordenação que eu faço nas duas equipes, todo o tempo a gente ali refletindo sobre as coisas que a gente está falando aqui nessa mesa, né, gente? Pode falar, eu não estou mentindo, né? Então, a gente fala muito sobre isso. Né? Usou um termo na escrita ali que não é muito legal. Para aqui, gente. Vamos falar sobre esse termo? Porque eu acho que a pedagogia está em tudo que a gente faz. Então, a gente precisa colocar isso em prática. Então, eu acho que tem essa parte de transferir conhecimento e manter essa profissão ativa e existente no mundo. E, enquanto Manda Notícias, eu quero muito que... Eu não sei se é exatamente um podcast para sempre, mas eu quero que ele se mantenha um veículo de credibilidade no meu território, sabe assim, que eu consiga mantê-lo como um veículo de credibilidade no meu território, seja falando de fake news, como eu comecei, seja falando sobre cultura. Eu acho que a gente já está vendo frutos muito positivos do Manda Notícias. As meninas, todo dia a gente está ganhando muito seguidor. Então, a gente está rompendo a bolha, a gente está fazendo conteúdo que é relevante, a gente está falando de artista que, às vezes, nunca deu uma entrevista, mas ele faz um trampo foda e ele precisa ganhar essa relevância. Então, eu quero manter esse trabalho, sabe, que eu faço há muitos anos, e eu quero que ele seja possível eu quero conseguir mantê-lo de forma sustentável e que eu consiga trazer mais gente para esse rolê todo. Bom, quando se fala em futuro, né, para mim só vem a palavra resistência. Sempre. Nunca foi fácil, né, para as rádios comunitárias sobreviver, infelizmente. Não falei sobreviver.
né? Se manter ali firme e forte, né? A gente está falando de mais de 30 anos de história da Rádio Comunitária Heliópolis, mas, durante esse período, quantas outras rádios comunitárias foram fechadas, né? Quantas pessoas que estavam ali querendo desenvolver a comunicação comunitária foram presas, né? Inclusive, em 2006, quando a Rádio Comunitária Heliópolis foi fechada, o João Miranda, que era o presidente da UNAS, né, foi detido, foi levado preso. E foi condenado. Foi condenado a pagar a cesta básica, mas ele foi condenado. Né? E eu lembro de uma frase dele que até hoje me marcou, né? Que ele falou assim, na hora que a Polícia Federal estava lá e o pessoal da Anatel, ele falou assim, não, vocês vão fechar a rádio, não vai fechar a rádio, nossa rádio não. A rádio é da comunidade. Vocês estão calando a voz da comunidade, vocês não podem fechar não. E tal, não sei o quê, né? E aí o policial falou, seu João Miranda, calma. Eu estou aqui para cumprir ordens. Sabe? E eu vim aqui, eu tenho que fechar a rádio. Eu conheço o trabalho da Rádio Comunitária Heliópolis. Daqui a pouco vocês vão abrir de novo e tal, não sei o quê, né? E querendo acalmar o João Miranda. Aí o João Miranda falou assim, é? Então vocês vão me levar detido, né? Porque não vai fechar a rádio, não. Ele falou, não, vamos ter que fechar. Se você abrir aí o microfone, chamar a população vai vir, a gente vai chamar reforço, e aí o trabalho da rádio vai por água abaixo. Porque vai ter uma guerra aqui. Entendeu? E aí o João Miranda falou assim, então faz o seguinte, ó, se comunicar a população dos seus direitos e deveres, se informar é crime, pode me levar preso, que eu sou o maior criminoso que tem aqui. Porque eu fiz essa história aqui. Sabe? Eu fui um dos fundadores aqui da UNAS, né? Sou um dos primeiros moradores de Heliópolis, e fui uma das pessoas que contribuiu para que essa rádio criasse vida. Né? Então, não aceito, não admito isso. E aí o policial fez isso. O policial fechou a rádio, levou os equipamentos, né? Levou o João Miranda preso. Né? Ele foi solto 2 horas depois e tudo mais, mas foi condenado. Né? Então, você vê como que no nosso Brasil, quando a gente fala de futuro, é um desafio. Eu falei que é resistência. Porque a gente fala que vive num país democrático, né? Num país livre, mas qual que é a liberdade que a gente tem? Né? E quanto que tem a distorção também, né? Enquanto uma rádio comunitária, né, de baixo alcance, mas de alta potência, é criminalizada, enquanto uma rádio comercial aí não faz o seu papel social e não acontece nada. Então, esse tipo de distorção que a gente tem que combater, sabe? Isso a gente não pode aceitar nunca. E se a gente quer um futuro próspero, sabe, um futuro melhor, sabe, um futuro onde nossas crianças, nossos jovens, nossos idosos, né, tenham uma qualidade de vida, isso passa pela comunicação também. Passa o acesso à informação, né? Porque para nós informação é poder. Então, quando você tem informação, você consegue reivindicar seus direitos, você consegue ir atrás, sabe? E você não é lesado, sabe? Então, quantas vezes a polícia parou a gente, na época lá, eu estava carregando CD, né? Porque tinha que levar o CD. Hoje é tudo fácil, não, tudo no computador, né? Mil maravilhas hoje, né? Mas naquela, tá na nuvem. Tal. Naquela época era o CD, a mochilinha, as polícias paravam a gente. Não só eu, mas os outros locutores da rádio também. E aí, quando você falava assim, não, eu trabalho na rádio comunitária, eu faço. E eles falavam, e CD pirata aí? Eu falava, os artistas que me deu. É artista da comunidade, do território. Eu estou falando de uma rádio comunitária, que é uma rádio que divulga a cultura local, que divulga o artista, que potencializa essa comunidade. Essa comunidade aqui não é o que a mídia passa. Essa comunidade aqui é potência. Sabe? Isso a gente passa através das zonas sonoras da rádio comunitária. E aí o policial fala, caramba, né? Então vou deixar isso aqui, não vou fazer nada com ele não, porque vi que ele tem informação. Né? E aí a gente vai percebendo essas questões. A gente falou da formação. Hoje, 90% dos locutores da rádio são formados. Tiraram a sua DRT, que era um sonho. Tinha gente que estava há 20 anos de rádio lá e tal. E eu vou te falar, hein? São profissionais que você fala assim, caramba, né? Baita profissionais e tudo mais, mas não tinha DRT. Que é o mesmo caso da rádio comunitária. A gente, antes da legalização, a gente era perseguido, aí chegou tem um documento que está pegado lá na parede, lá. Nós somos legalizados. Mas o nosso trabalho é o mesmo. A gente não mudou nada porque tem um papel ali falando que a gente é legal, sabe? Que a polícia não vai vir mais fechar a gente. Porque o nosso trabalho era conscientizar a população, era passar informação, era passar conhecimento, né? E hoje a gente vê a importância que a rádio comunitária tem. Acho que todas as periferias, todas as comunidades tinham que ter uma rádio comunitária. Ah, eu quero. Sabe? E tal. Paraisópolis tem, né? Paraisópolis tem a rádio comunitária lá. Né? Brasilândia tem a Cantareira, né? Enfim. Capão não tem, né? Ó, Dani, oportunidade aí, dele. Olha aí, ó. E hoje a gente está falando assim, a rádio está no dial, né?
Mas hoje tem a internet, é facinho de você fazer e tal. Então, vale a pena, sabe? Porque a informação chega nas pessoas, sabe? Você divulgar o trabalho dos artistas, né? Eu lembro bem que tinha um morador lá, né, que o sonho dele era gravar um CD. Ele gravou o CD dele. Eu vou te falar, não tinha muita qualidade, não. Ele não tinha muito talento, não. Mas sabe o que ele fez? Ele era um empreendedor, ele, tipo assim, ele acreditava naquilo. E aí, o que ele fez? Eu falo para os vizinhos dele, para os amigos dele, todo mundo ficar ligando na rádio pedindo a música dele. A música dele era mais tocada na rádio. É marketing, né? Entendeu? Então, tipo, é assim que funciona. E aí a diferença da rádio comunitária para uma rádio comercial. Talvez a música dele nunca ia tocar numa rádio comercial. Porque ia falar que era sem qualidade, sabe? Porque ia falar que aí ia ter que pagar o famoso jabá, né? E tal. E não, na rádio comunitária ele não pagou nada. Inclusive, os artistas que tocam lá na rádio, ninguém não paga nada. A única coisa que a gente cobra deles é quando tiver um show beneficente, alguma coisa na comunidade, eles vêm tocar para a gente de graça. Né? E tem até artistas que falam assim, poxa, mas eu preciso da grana ali do transporte e tal, não sei o quê. Eu falei, meu amigo, nós tocamos sua música todo dia aqui. Se nós fosse cobrar para você estava devendo para a gente, entendeu? Então, às vezes, é assim que funciona. Né? E a rádio, eu falo assim, principalmente da periferia, os rappers e tal, dificilmente tem algum rapper que não tenha ido lá na Rádio Comunitária Heliópolis. Hoje, quem tem o programa Revolução Rap, quem comanda é o Danilo, conhecido como Mano Zóio, né? E tal. É uma figura, eu tentei trazer ele hoje, mas vai ter uma atividade hoje lá no Heliópolis, né? Que hoje é o Dia da Resistência, né? E tal, um ato, né? E uma reflexão em relação à ditadura, o tanto que a gente sofreu e tudo mais, né? Então está acontecendo esse ato lá e ele está ajudando, junto com uma galera do Observatório também de Heliópolis, que são jovens, né? Estou vendo a Ju ali, né? Que é uma jovem, que participou do seu curso, mas lá ela era professora da gente, tá? Ela dava aula lá para a gente lá e tal. Fez uma formação, ela, o Daniel aqui e tal, então muito bacana, né? E a gente colocar a juventude para poder participar. Né? Então, você falou da pandemia, eu acho que a rádio foi fundamental nessa pandemia. Porque a rádio, o que a gente combateu de fake news, sabe? E tal. O fake news ganhou evidência agora, mas sempre existiu, né? Tudo mais. E a rádio comunitária sempre combateu as fake news. Mas nessa pandemia era assim absurdo, sabe? De tentar apavorar a população, sabe? Causar um desespero na população para ganhar ibope, para ganhar like. Né? E próprio morador da comunidade. E aí, o que a gente fez com a rádio comunitária? A gente foi atrás da informação, né, que é isso que você falou, do conhecimento e tudo mais, para a gente poder combater as fake news. Inclusive, em esfera nacional. Né? Tem que combater o presidente da República. É um absurdo, mas foi isso que aconteceu. Pô. Enquanto a gente estava lá falando, não, pessoal, vamos se cuidar, vamos... O presidente fala que é uma gripezinha. A gente, né, não sei, acho que tem várias quebradas aqui e tal, mas lá no Heliópolis a gente tem o baile funk, que é o Fluxo, né? E tal. E no período da pandemia, quando iniciou, a gente fez um trabalho tão bacana que a gente conseguiu conter um fluxo lá. A população respeitou. Os moradores respeitou. Não estava fazendo fluxo, porque sabia que, né, tinha um agravante. Aí aparece lá o presidente falando que é uma gripezinha. Né? Já associou com essa questão que jovem, né, não ia sentir o impacto, né, se pegasse o vírus e tudo mais. Então, isso deu um boom lá em Heliópolis, que aí voltou de novo o baile funk, e as pessoas já não... E a gente tem que fazer todo um trabalho de começar do zero o trabalho. Né? Então, por isso que é importante a gente ter um veículo de comunicação que orientem, que dê voz, potencialize essa voz da comunidade, né? Mas que, principalmente, conheça a realidade do território. Que eu acho que isso que é uma diferença. Todos os locutores lá da rádio são moradores de Heliópolis. São pessoas que vivenciam as riquezas, as tristezas, as alegrias e os desafios que tem na comunidade. Né? Então, fica muito mais fácil de você fazer uma programação voltada para o seu território, para a sua comunidade. Né? Eu lembro que tem um programa lá chamado Forrozão do Heliópolis. Né? E tinha um nordestino lá, que é o Zenildo Ribeiro. Ele fazia a programação e ele falava muito rápido, né? Ele fala, tipo assim, às vezes a gente nem entendia o que ele estava falando. E aí tinha um coletivo de costureira que estava escutando a programação dele, e ele falou assim, vamos lá comigo, que eu quero te apresentar e tal. Todo dia ele escuta e pede a música aqui na rádio e tal, não sei o quê. E eu fui lá com ele, né? Cheguei lá, tinha 30 costureiras. Né? E ela escutando a rádio e tal, não sei o quê. E aí, né, eu falei assim, fui brincar com elas, eu falei assim, então, vim aqui falar para vocês aqui que o programa do Zenildo eu vou tirar, viu? Vou tirar o programa do Zenildo e tal, porque ele dá muito trabalho para mim e tal, não sei o quê.
Na hora que eu falei isso, essa mulher ficou brava. Eu acho que ia apanhar das mulheres, velho. Aí ela falou assim, não, você não pode tirar, não. Porque ali eu tô me vendo na minha comunidade onde eu morava, na minha cidade, sabe, no meu Nordeste e tudo mais. Sabe? A gente fala assim mesmo, a gente fala rápido. Às vezes a gente fala errado, mas é minha história. Sabe? Eu me vejo ali e tudo mais. E na hora que ela falou, eu falei, cara, eu estou brincando, não vou tirar a programação dele, não. E tal, e tudo mais. Então, são, às vezes, oportunidades que a gente tem na vida, né? Que acaba valendo a pena a gente e a gente começa a entender qual que é o nosso sentido, né? E tal. Então, quando você fala de futuro, para mim, é muito ligado à nossa essência, sabe? O futuro se faz agora. Né? Se a gente está pensando no futuro, a gente tem que pensar agora, né? Como que a gente vai sobreviver, sabe? Quando que a gente vai colocar mais jovens para estar participando, para estar fazendo as coisas acontecer, né? Quando que a gente fala, poxa vida, ó, até aqui foi eu, agora eu passo o bastão, vem outro e vai assumir essas bandeiras de luta, né? E tal. Às vezes as lutas são outras. Na minha época, a luta era pela legalização da rádio. A gente conquistou. Agora é a sobrevivência da rádio, que também era uma luta nossa. E continua essa luta, né? E tal. E hoje a gente tem a tecnologia, gente. A gente não pode deixar de utilizar a tecnologia que está aí a nosso favor. Sabe? A gente tem que se formar, tem que ir atrás, tem que pegar esse conhecimento e tem que trazer para os nossos. Né? O Observatório de Heliópolis, ele fez uma pesquisa que depois a gente passou na rádio, foi muito importante, que na pandemia a gente estava tendo as aulas de forma remota, né? E tudo mais. E aí, para a gente era uma preocupação enorme, porque tem casas lá em Heliópolis que não tem internet. E a gente foi fazer uma pesquisa, né? E aí a gente pegou os endereços de Heliópolis, né? E os endereços da Estrada da Lágrima, a Ju sabe bem, né? E tal, que é a Estrada da Lágrima dividia Heliópolis. Então, nós pegamos os endereços de Heliópolis, pegamos os endereços da rua da Estrada da Lágrima, só que do outro lado, que fala que não é Heliópolis mais, né? Então, daqui para cá é Heliópolis, daqui para cá já não é. E aí, o que aconteceu? Quando a gente ligou para as operadoras, quando você passava o endereço de Heliópolis, eles falavam que não tinha capacidade técnica, que não conseguiam fazer a instalação, ou que era área insegura. Quando a gente ligava da Estrada da Lágrima para lá, às vezes o endereço era aqui, ó, a avenida que dividia. Mas quando falava que era de São João Clímaco, né, e tal, tinha. Aí você tinha acesso a tudo, né? Então você vê como que é importante a gente ter esse veículo de comunicação para a gente poder fazer o debate. Por que uma avenida consegue trazer tanta distância para a gente? Sabe? O direito ao acesso não é permitido da ponte para cá. Não, é a rua. Então, imagine aqui onde o Daniel está, ele tem acesso. Eu daqui não tinha. Entendeu? Olha a loucura. E aí depois a gente conseguiu também pautar a mídia, né, e tal. E hoje, né, as grandes operadoras, a Vivo, né, uma das operadoras que hoje está entrando lá em Heliópolis, né, e tal, porque ele viu, né, que era um absurdo essa questão. E aí a outra questão que eles falam, que às vezes é a inadimplência, né, e tal. Eu vou te falar. O lugar onde tem menos inadimplência é na quebrada. Porque as pessoas honram a sua palavra. Sabe? As pessoas não querem ficar devendo. Né? E tudo mais. E as pessoas querem ter acesso. Mas, infelizmente, essa questão da classe social, né, e tal, é um desafio que a gente tem. Né? Então, se você mora na periferia, você já é excluso. Né? Você, às vezes, é invisível. Né? E a gente quer dar visibilidade. E isso a gente tenta fazer através da rádio comunitária. Massa. Eu ia fazer uma pergunta sobre o impacto político do podcast, da rádio, mas vocês são tão incríveis que vocês já responderam. Obrigado. Isso aí dá um debate, né? Quando você fala de político e tal, a gente confunde, às vezes, as coisas que a gente pensa político partidário. Isso é um erro. Entendeu? Quando a gente fala de política, a palavra política, inclusive, né? É cuidar da cidade. Sim. É cuidar do seu bairro, é cuidar da sua comunidade, né? E tal. Então, só que a gente leva para política. E aí tem outro erro, né? Que a gente fala que política, futebol e religião a gente não tem que discutir. Aí o contrário, aí já. Exatamente. Entendeu? Gente, eu queria abrir para perguntas, se vocês quiserem, fiquem à vontade. Pode pá. Eu não tenho uma pergunta muito bem formulada na real, é mais uma... Enfim, uma troca de ideias, talvez.
Eu queria ver com vocês quais são as percepções que vocês têm sobre essa troca, tanto no podcast quanto na rádio. Porque, por exemplo, eu vim do interior e lá, tipo, minha família não tem nem acesso à internet. Então, tipo, o que conta, assim, o rolê é rádio. Tipo, é desde, tipo, da locução a sessão de 2 horas de música diretão, assim. E aí eu queria ver com vocês, tipo, quais são as impressões, quais têm sido as perspectivas assim que vocês têm tido a respeito dessa troca. Tipo, contação de história está muito antes da invenção da escrita assim, na humanidade. E aí, enfim, queria ver com vocês o que vocês notam tipo, na questão da sensação de pertencimento, de representação, entre outras coisas, o que tem algo que vocês percebem de alteração da realidade, assim, tipo, da realidade mesmo que a gente vive, tá ligado? Tipo, é mais ou menos isso, assim. Eu acho que assim, eu acho que a gente não vai conseguir refletir muito sobre isso, mas assim, eu queria falar do contato com a audiência, que a gente chama, né? O Manda Notícias ele surgiu de uma demanda da minha audiência, né? Então, durante o primeiro ano, foi muito duro para mim, pessoalmente. Eu chorava assim dias e dias, porque eu virei meio que e eu acho que a rádio deve ser um pouco assim. Virei a pessoa que estava ouvindo, que estava se preocupando, que estava criando, né, que estava disputando ali trocando uma ideia de uma coisa que o presidente estava falando o contrário. Então, é por isso que para mim, assim, eu não vou, gente, vou contar um segredo. Ai, desculpa, é assim, né? Eu perdi o número do Manda Notícias. Eu parei de colocar crédito e eu perdi o número do Manda Notícias. Eu estou pirando com isso, assim. Porque eu tenho todos os meus contatos, mais de 1000 números, no número do Manda Notícias no WhatsApp. Mas o número mesmo, se você ligar, ele não é meu. E aí eu tô, por conta desse cuidado que eu tenho que ter com a minha audiência, que é pelo WhatsApp, é um contato direto comigo. Então, a pessoa... Pode ser que esteja com a Bia o celular, mas ele vai mandar a Gisele. Entendeu? Eu estou numa angústia com isso, assim, como é que eu vou fazer essa mudança de número? Mas eu acho que é isso. Eu acho que, no jornalismo periférico, que eu atuo há tantos anos, eu acho que a proximidade que a gente tem com as pessoas, com os problemas vividos por elas, nos coloca em outro lugar, entendeu? Que não é o lugar do jornalista de TV. Isso é muito foda, porque é isso. O jornalista de TV, eu falo isso direto para a minha equipe, jornalista não como é que eu falo? Artista. Jornalista não é artista, gente. Parou. Jornalista não é artista. Ai, meu Deus, eu vi o William... Mano, ele é jornalista. Eu falo isso para as meninas, né? Não, eu joguei qualquer um aqui, Mas a Patrícia Poeta, por exemplo, que essa semana, né, que ela teve lá na redação. Nossa, Dani, você tá rápida, hein? Chico Pinheiro estava lá também, semana passada. Então, eles não são artistas, eles são comunicadores. Eles estão ali para prestar um serviço para a população. Então, eu acho que, no jornalismo periférico, a gente consegue manter essa essência da pessoa, do profissional que é um defensor de direitos humanos, de um comunicador que olha para o outro e que eu sempre falo também, que tem um lado, esse bagulho de... Tudo bem que isso agora acho que já caiu até um pouco. Porque jornalismo é isento. Porra nenhuma. Eu tenho um lado. O meu lado é a favela, é a periferia, é o morador que está lá passando perrengue, tendo que pular córrego todo dia. É isso. Sinto muito se você não tem, mas eu tenho. Então, eu acho que no jornalismo periférico a gente consegue manter essa essência do jornalismo. É por isso que eu não consegui me desvincular disso, sabe? Isso, para mim, é muito importante. Ter contato com a minha audiência, ouvir a minha audiência, trocar essa ideia. Às vezes é pesado. E eu acho que o Manda Cultura ele vem muito nesse lugar de eu preciso respirar, sabe assim? Porque durante a pandemia eu recebia áudios, porque aí é isso, né? Eu estou mandando um áudio, eu estou recebendo áudio. Então, eu recebia áudios de gente falando, minha prima morreu. Minha prima era minha melhor amiga. E ela morreu por causa dessa porra da pandemia. Então, assim, eu ouvi muitas coisas, sabe? Eu recebia convite de enterro, sabe assim? Umas paradas loucas.
Então, a gente se envolve, mano. É impossível não se envolver. Então, é isso. Desde a minha escrita até o Manda Notícias, eu tenho envolvimento com as minhas com tudo que eu faço, com as minhas fontes, com os personagens. Então, e isso é muito difícil para quem está desse lado, mas é muito importante para quem está do outro. Essa questão do contato, né, com a comunidade, com o território, sempre existiu em Heliópolis, né? Então, desde a comissão de moradores lá atrás, que eles se reuniam, né, e eles reivindicavam ali seus direitos e debatiam sobre as demandas do território. Às vezes dava certo, às vezes não dava, né? Às vezes tinha briga, né? Até hoje tem briga entre a gente ali, porque às vezes não tem um pensamento e outro, mas o posicionamento é o mesmo. A gente quer melhorar a nossa quebrada. A gente tem um lado, sabe? A gente tem uma ideologia, né? A gente tenta ser apartidário, mas a gente analisa todos os projetos e vê qual que é o mais próximo da gente. E sempre o que é mais próximo da gente é os de esquerda, né? Tem que falar bem claro aqui, né? Tal, não é muito... entendeu? Mas, às vezes, a gente dialoga também com a direita, né? Quem está lá no poder, lá, quem é o prefeito, porque aí a relação é com o poder público, é com a prefeitura. Não é com a pessoa que está ali, né? Então, o A, o B, o C, é o prefeito. Então, você tem que conversar com ele, você tem que reivindicar. E seja de esquerda, seja de direita, né? Então, você vai lá reivindicar seus direitos, né? E aí, você falando isso, hoje mesmo, de manhã, a gente foi chamado, enquanto rádio comunitária de Heliópolis, para poder participar de uma reunião numa escola, que era a Escola Péricles Eugênio. E aí eu fui, né? Chamei uma diretora da UNAS, que é a mestre, e a gente foi para lá. Chegando lá, né, as professoras estavam chorando, porque a prefeitura falou que ia ter que fechar a escola para uma reforma, né? Mas as professoras não sabiam disso, a direção da escola ficou sabendo em cima da hora, e, pasmem, as professoras tinham que falar para os pais o que estava acontecendo, né? Imagine a guerra que ia ser aquilo ali, porque, às vezes, a comunidade não entende, sabe? Elas acham que a culpa é do professor, a culpa é do... Não é. Elas estão também ali recebendo ordem, né? E aí, participando da reunião e tal, a gente falou assim, primeira coisa, tem algum documento, algum ofício que eles mandaram, né? Porque foi por telefone e tudo. E aí não tinha. Aí eu falei, então, a primeira coisa que está errada, vocês não vão sair daqui enquanto não tiver um documento oficializando. E saber por que está fazendo... Porque vocês não pediram reforma. E eu até brinquei, lá na UNAS, a coisa que mais não luta é para ter reforma, nas nossas creches, nos nossos CCAs e tal. E é um desafio. E do nada lá, eles fizeram... Aí fiquei sabendo que eles fizeram uma reforma em dezembro, e agora vai ter outra reforma, né? E aí a gente falou assim, então, vamos fazer o seguinte, a gente vai entrar em contato lá com a André, né, do Ipiranga, né, e vai tentar saber o que está acontecendo, e aí, se a gente não tiver esse retorno, a gente, na segunda-feira, vai fazer uma manifestação lá. E aí a rádio vai cobrir e tal, né, e a gente chama a população, a comunidade, para poder entender. Se a escola está caindo e tudo mais, aí nós temos que falar, não, tem que interditar mesmo, mas para onde que vai as crianças? Quanto tempo vai ficar? Então, essas respostas que tem que dar para a comunidade. E aí eu acho que o poder público peca nisso. Porque eles não fazem esse diálogo, né? E tal. E aí precisa, às vezes, de um instrumento, uma ferramenta, uma pessoa que faça esse diálogo ali, sabe? Essa interlocução com o poder público para poder reivindicar os nossos direitos. E, às vezes, uma coisa tão simples é o acesso à informação. É só eles falar o motivo que a escola está sendo interditada, né? Porque aí a gente conseguia passar fácil para os alunos, para os pais e tudo mais, e resolver o problema sem atrito, né? E tal. E, inclusive, os pais são bravos, as mães são bravas, né? Mulherada, quando, né? E tal, e elas estavam... E aí a gente conseguiu acalmar e tal, e estamos aguardando, né? Então, a mestra ficou lá com eles na reunião, e aí, no finalzinho da noite, a gente vai ter esse retorno. Se eles deram uma devolutiva do que vai acontecer ou não, e se não deram, segunda-feira a gente vai fazer uma manifestação com o pessoal e vai estar divulgando lá na rádio, estar cobrindo e tal. Então, acho que esse é o papel, né? A gente entender as demandas da comunidade e trabalhar junto com a comunidade, porque a gente não vai fazer para o outro, né? Então, às vezes, o pessoal chega lá, não, mas você não é da rádio? Você tem que resolver e tal. Você não é da UNAS? E tal. O pessoal acha que a UNAS é prefeitura, sabe? Então, eu falo, não, vamos junto. Vamos lá. Às vezes até BO da quebrada mesmo, né? E tal, que eles querem que a gente... Não, vamos junto. Vamos lá falar o que está acontecendo. E tal. A gente não vai fazer por você e não quer que você faça sozinho. Agora, junto, a gente faz, né? E acho que é assim que funciona. O Quebrada, enquanto um podcast que fala de cultura pop e é um podcast mais
voltado mais para esse universo de super-herói, filmes e tudo mais, a gente tem um público que, e isso é muito louco, a gente descobriu isso recentemente, que as crianças ouvem o Quebrada Cast, e isso é muito louco, assim, sabe? A primeira vez que eu escutei que tinha uma criança ouvindo o Quebrada Cast como se fosse um desenho de sábado, sabe? Quando você sentava na frente da TV e ficava assistindo desenho, e aí tinha uma criança ouvindo o Quebrada Cast. Aquilo me destruiu, porque eu falei assim, e é o lance da responsabilidade, que a gente sempre fala, e a gente já fazia isso de maneira consciente, mas quando a gente entra em contato com uma criança que está ouvindo o nosso programa e está absorvendo aquilo que a gente está mandando, a responsabilidade triplica, sabe? Então, enquanto comunicador, e aí eu acho que quando o Samuca ele fala assim, eu adoro o Quebrada Cast, eu falo assim, beleza, eu sou um comunicador e eu tenho uma responsabilidade gigantesca a partir desse momento. Porque enquanto ele é um exemplo, outras tantas crianças de 8, 9, 10, 11 anos estão ouvindo o Quebrada Cast também. Então, esse contato, a partir do momento que ele acontece, ele joga uma responsabilidade em cima da gente, a gente fala assim, beleza, a partir desse momento, a gente tem que prestar atenção muito mais naquilo que a gente está falando, naquilo que a gente está comunicando, porque isso vai ser replicado para outra pessoa. Uma pessoa que está em formação, sabe? Então, é muito importante a gente chegar e falar assim, cara, sei lá, o Zack Snyder, por exemplo, que é um péssimo diretor, ele é um péssimo diretor. Mas por que ele é um péssimo diretor? Por causa disso, disso e disso. Porque ele é misógino, porque ele é racista, porque ele é machista, porque ele usa de métodos completamente escrotos para ele promover os filmes dele. Então, a partir disso, a gente consegue estabelecer o nosso posicionamento. Então, toda vez que a gente fala de alguma coisa, fala de algum diretor, de algum filme, a gente coloca assim o nosso viés, justamente por isso, porque a gente sabe que tem outras pessoas ouvindo, e muitas dessas pessoas elas estão em formação. E aí, esse contato, quando ele acontece, a gente fica muito feliz, porque a gente, mais uma vez, a gente está atingindo as pessoas certas. Você está ouvindo, a Lula está ouvindo, o Samuca está ouvindo, então a gente realmente está direcionado para o caminho certo, sabe? E isso é muito importante. Eu acho que o contato com o nosso público, ele é direto, sabe? Porque o nosso papo é reto, né? O papo do Manda Notícias é reto, o papo da rádio é reto e o papo do Quebrada também é reto. É uma ideia só, tá ligado? Então, quando a gente pega essas pessoas, elas chegam assim e falam, pô, eu gostei muito do programa de vocês, beleza, a gente está no caminho certo. Lembrei que... Nossa, isso é muito foda, né? Porque eu lembrei que, em 2020... uma professora me mandou mensagem e falou assim, eu posso liberar você pode liberar esse conteúdo para usar em aula? Eu falei, mano, ela vai usar em aula. Olha que louco, né? E aí é isso, é uma responsabilidade que eu nem tinha me ligado, assim, mas eu depois descobri que várias professoras estavam usando o áudio do Manda Notícias durante as aulas, assim, eu fiquei chocada. Meu nome é Harrison, sou de Belém do Pará. E aí, eu direcionar para o Reginaldo a pergunta, porque nas tuas falas, eu estava indo para um lugar de lembranças muito boas. Eu comecei em rádio comunitária lá em 2005, 2006, ainda no final da minha adolescência, e é uma delícia a rádio, é uma delícia demais, é algo muito bacana. E tudo que eu estava falando aí foram vivências também que eu tive lá, nessa questão das pessoas desaparecidas de lá. Vai fazer uma visita para a gente lá, né? Pô, quero, se eu puder, se eu tiver tempo ainda. E aí, enfim, tudo que tu falaste me veio também a lembrança de já o que aconteceu também lá. Inclusive, também a parte ruim da perseguição da Polícia Federal, que tinha todo um esquema de fuga caso batesse lá. Enfim, uma situação muito difícil, muito complicada. Infelizmente, a rádio foi fechada por isso. A Polícia Federal bateu lá, enfim, levou alguns companheiros nossos que tiveram que responder para o processo. Já estão liberados, tudo ok, mas durante anos ficaram com esse problema muito sério. E aí, a pergunta que eu faço, né, não sei se tu já respondeu, porque nas tuas falas eu estava viajando nas lembranças mesmo, né? Boas lembranças. Se as rádios comunitárias hoje,
né? Há espaço para elas? Como é que elas se inserem nesse novo momento? Elas, de que forma podem se reinventar? Tem que se reinventar ou permanece como está? Né? Qual é essa questão para o futuro mesmo? Bacana, legal. E você vê, rádio é isso mesmo, né? Vai a gente relembrar e buscar nossas memórias lá, né? E ainda mais quem participou de rádio comunitária sabe como que é, né? E quem participou de rádio comunitária e rádio comercial também consegue enxergar a diferença que tem, viu? E tal. Porque a rádio comunitária você acaba tendo uma liberdade. Então, você consegue fazer o seu roteiro, sabe? Você consegue escolher, selecionar as músicas que você quer tocar, sabe? Às vezes não é as músicas que estão bombando nas outras rádios, mas é as músicas do morador ali da comunidade, né? E tal. E você falando dessa questão, ainda é desafiador para as rádios comunitárias ainda. Entendeu? A gente está no fórum, né? E tal, e a gente consegue trocar com outras rádios. E a gente vê, né, enquanto a gente, hoje lá na Heliópolis, a gente tem um estúdio bacana, um estúdio legal, sabe, com uma estrutura bacana, né, a gente conseguiu avançar, né, mas muitas rádios não conseguiram fazer isso, né, e estrutura. E a gente só conseguiu isso porque a gente tem a UNAS. Se não fosse a UNAS, acho que a Rádio Heliópolis já tinha fechado, né. Então, a gente continua se reorganizando, né, se unindo e lutando para que todas as rádios comunitárias tenham estrutura para poder fazer o seu trabalho, né, com dignidade, com responsabilidade, né, e principalmente com qualidade, né. Então a gente tem essa preocupação também, né. Então lá atrás a gente não tinha essas possibilidades que a gente tem hoje, né. Hoje acho que está um pouco mais fácil da gente conseguir as coisas e conseguir tocar uma rádio, mas ainda é desafiador, viu? Então, tem muita gente que, infelizmente, fechou a rádio, né? Tem uns que estão querendo, falando, não vou fazer mais a transmissão. Mesmo com a autógrafo, não vou fazer mais a transmissão pelas ondas sonoras, vou deixar só porque é mais prático, é menos custo, né? E tudo mais. E, para mim, é uma pena, porque as pessoas ainda escutam o rádio no dial, sabe? E tal. Por mais que tenha essa facilidade, né, das pessoas escutar pela internet, né, mas tem um público ainda que não está nessa vibe, né? Antes de hoje eu estava descendo do céu Heliópolis para Unas, né? E tal. E aí eu vi tocando uma música do Roberto Carlos. E lá tem um programa de Jovem Guarda, que é Roberto Carlos e seus convidados, né? Esse programa é um dos programas mais antigos da rádio, né? O Revolução Rap, esse programa é um dos mais antigos, né? E aí eu diminui o passo, porque eu queria ver se era da Rádio Heliópolis, sabe? Só que estava tocando a música e o locutor não estava falando. E eu fiquei pensando, será que é da rádio? Se é um CD que ele está tocando, ou sei lá, um MP3, né? E aí eu parei, era uma oficina, né? Aí eu parei, né? E aí falei, opa, tudo bom? Deixa eu te falar, essa música aí que você tá ouvindo aí é da rádio? Ou é som seu mesmo, né? Ele falou assim, não, eu estou escutando aqui, é uma rádio da comunidade, é uma rádio que tem aqui, a Rádio Heliópolis. Aí eu falei, que da hora, você escuta? Ele falou assim, escuto, todo dia eu escuto aqui, de manhãzinho e tal, estou trabalhando, estou escutando aqui. E aí eu peguei o nome dele, né, e cheguei na rádio, pedi para o locutor, né, que é o Libera, oferecer a música para ele. Né. Aí no dia seguinte, quando eu passei lá, ele falou, valeu, hein, escutei a música lá, hein, meu, da hora. E tal. Então você vai criando, né, esse vínculo e tudo mais. E, para mim, o rádio, a rádio comunitária, né, acaba tendo essa proximidade com a comunidade, sabe, com o território e tudo mais, né? E isso acaba fortalecendo a rádio, né? Então, por isso que eu falo que rádio é resistência. Lá na Rádio Heliópolis tem um grafite muito bonito, né? Que é um leão, mas só que para desenhar esse leão foi feito as casinhas, né, de comunidades, tal, não sei o quê, né? Então, quem chega lá a princípio não consegue identificar que é um leão, vê a comunidade, né? E tal, né? E aí teve um dia que foi um pessoal, acho que foi da Brasilândia, se não me engano. E aí eles visitaram a UNAS, visitaram a rádio, né? E aí quando chega lá, um dos jovens que estava com eles falou assim, deixa eu perguntar uma coisa, esse grafite é muito louco, né, mano? Tá uma favela, mas por que tem 2 gemas aqui? Eu falei, gema? Eu fiquei olhando assim, eu não vi a gema, tá ligado? Aí eu falei, onde tem gema? Aí ele falou, aqui. Aí eu falei assim, cara, aí eu vi que é os olhos do leão, né? Eu falei, esse aqui é os olhos do leão. Aí ele falou assim, leão? Onde tem um leão aqui? Que eu estou vendo só a favela e a gema. Aí eu falei, não, aqui é o leão, aqui não. Ele falou, nossa, que louco e tal, não sei o quê. Entendeu? E até mesmo na imagem, a gente brinca com a imaginação. O rádio é isso, mexe muito com a imaginação das pessoas, né? E tal. Então, por isso que eu falo que a importância de as comunidades têm as rádios comunitárias, sabe? E tal. E se né, acho que se misturar com essas novas tecnologias, né? Então, o podcast é uma forma de fazer rádio também,
sabe? De você passar a informação, o conhecimento, né? Então, eu até brinquei, a gente falou assim, nossa senhora, vamos fazer a TV, né? TV Heliópolis. A gente tem a rádio, vamos fazer a TV, né? E aí a gente teve uma reunião com o gerente do YouTube. E aí ele falou, qual que é a ideia de vocês? Eu falei, não, a ideia é a gente fazer as transmissões e tal da rádio, né? No YouTube também, tudo mais. A gente está com uma dificuldade, né, e tal, porque tem os direitos autorais, né? Não sei como que vocês trabalham, mas tem a questão dos direitos autorais, né? E tá aí no YouTube é o seguinte, você tomou 3 ali, né? Já era, você pede o... E aí o que aconteceu? Ele falou assim, não, rádio você não vai conseguir fazer, não. Tá ligado? Não adianta, que na hora que bater lá os direitos autorais, tá ligado? Você vai perder o seu canal, não adianta. E aí eu falei assim, tá bom, então vou fazer um podcast. O podcast pode. Aí eu falei, aí ele falou, qual que é a ideia? Não, é fazer entrevista com os artistas da comunidade e tudo mais. Aí ele falou assim, então dá para você fazer, né? Aí eu falei, eu só vou ter que tirar a música, mas o resto eu faço, então. Pronto. Então, às vezes, a solução que a gente procura para poder fazer, né? Para usar a ferramenta também, né? Porque também é desafiador, sabia? A gente ir atrás do conhecimento, nem todo mundo tem essa paciência, sabe? De ir atrás e tudo mais, de ter as ferramentas certas na mão, né? Então, tem todas essas questões que acabam dificultando, né? Mas quando você acredita e quando você aposta, sabe? Você dá um jeitinho ali, afasta a cama para poder fazer a coisa acontecer, né? E é isso, eu acho que o brasileiro tem muita criatividade, sabe? Tem muito potencial, né? Às vezes a gente não acredita em nós mesmos, né? Uma vez o Alexandre de Maio, que né, vocês conhecem, né? O Alexandre de Maio é um desenhista, né? E jornalista muito conhecido, né? E tal. Ele está no Cataca Livre e todo, né? Fez várias revistas de rap e ele fez o trabalho com a gente lá, né? E aí ele falou assim, nossa senhora, deixa eu te falar uma coisa, vocês têm síndrome de cegonha? Ah, eu falei, como assim síndrome de cegonha, né? E tal. Ele falou, vocês são igual a cegonha. Vocês botam um ovão desse tamanho. Qual o tamanho do trabalho que vocês fazem? E vocês não divulgam da maneira que tem que divulgar. Tá ligado? E às vezes tem outras ONGs que são galinha, né? Que às vezes põe um ovinho desse aqui, mas sai falando para todo mundo. E tal. Vocês têm que ser galinha, vocês não tem que ser avestruz. Aí eu falei, caramba, mano. Avestruz, que ele falou. Aí eu falei, caramba, velho. É mesmo, né? Porque às vezes a gente não divulga. Por mais que a gente tenha a rádio, tem o jornal lá da comunidade, às vezes a gente não divulga a dimensão desse trabalho. Então, tem pessoas que não sabem que a rádio é da UNAS, que é da comunidade, não sabem que eles podem ir lá, né? Uma vez o morador falou para mim assim, eu perguntei se ele escuta a rádio, né? Ele falou assim, não, eu não escuto, não, a rádio e tal, não sei o quê, né? Porque não tenho tempo, né? Não, a rádio daqui da comunidade eu não escuto, eu escuto outras rádios, não escuto. Aí eu falei assim, mas quando tem algum BO aqui na comunidade, você procura quem? Eu vou lá na rádio. Então, mesmo quando a rádio não é ouvida, a rádio é importante para o território, né? Porque é uma maneira de um contato direto com a comunidade. Especificamente mais para o podcast, que acaba acessando outras plataformas e outros dispositivos de comunicação, como é que vocês, principalmente esses dispositivos como YouTube, como o WhatsApp, talvez a gente conheça menos as estratégias de entrega de conteúdo, nem sei se tem para o WhatsApp isso, mas, enfim, como é que vocês construíram ou constroem a audiência de vocês, principalmente pensando numa audiência orgânica e do território, né? Porque eu poderia estar te seguindo, eu estou de outra cidade, e pensando no jornalismo hiperlocal, eu imagino que você quer a audiência dali onde você está. Então, como é que vocês construíram ou constroem a audiência de vocês? Quando eu comecei o Manda Notícias, eu comecei via lista de transmissão e ainda era possível acessar a lista de transmissão via computador. Então, eu tenho lá, sei lá, 10 mais listas de transmissão, e aí eu mandava o áudio mesmo, um áudio curtinho, por isso que é Zapcast, ele vai direto no WhatsApp, com um textinho e via lista de transmissão. Então, essa era a estratégia de distribuição. O WhatsApp, com o tempo, ele ganhou várias inovações, não sei se vocês estão acompanhando, mas ele ganhou comunidades, ele tirou algumas funções. Inclusive, a gente estava num projeto, junto com o WhatsApp, a gente acompanhou o lançamento do Comunidades aqui no Brasil, e aí perdeu essa função, e aí me dificultou muito. Eu falei para vocês, né? Eu estava eu não conseguia tocar o podcast em 2021, foi 2020, não, 2022, tanto que eu perdi o número. Então, no começo eu usava ele em áudio direto via lista de transmissão no desktop, no computador.
Agora a gente usa o link, mas aí, e aí a ideia das meninas, a gente tem o Linktree que tem várias plataformas lá. Porque qual é o lance, né? Por que eu criei o Zapcast para o morador ouvir direto? Porque ele é democratizar o acesso à informação. Eu não posso dizer para ele que o meu conteúdo só está hospedado no Spotify, ou no Deezer, ou qualquer outra coisa. Eu queria que ele recebesse naquele canal. Né? Por isso que a gente é um veículo nativo. Ele era para aquele canal. E aí hoje a gente fez um Linktree que tem... Porque agora é isso, a gente tem públicos diferentes em cada canal. E a gente percebeu isso ao longo do tempo. Né? Então, a gente tem um Linktree que tem vários, os principais, né, tocadores ali, redes sociais, para a pessoa acessar. E é muito curioso isso, porque assim, né, eu acho que é isso. É um trabalho que eu sempre puxo para esse hiperlocal. Mas a gente tem morador do Capão Redondo, ou que nasceu no Capão Redondo, nos Estados Unidos, por exemplo. E aonde ele se informa? E aí eu comecei a perceber que teve uma época, acho que nos 2 primeiros anos, o acesso no Spotify era maior nos Estados Unidos do que no Brasil. Eu falei, caralho, mano, como assim? Então, hoje a gente é acessado, se eu não me engano, acho que são 9 países. O segundo deles é Estados Unidos, mas tem Canadá, tem um monte. Assim, de brasileiro. Eu imagino, tá, gente? Não falei com esse povo, mas assim, eu imagino que é um brasileiro que quer acessar a cultura dele. Ele quer retomar a raiz, né? Então, eu acho que é isso. A gente está entendendo. O WhatsApp é difícil porque a gente não tem como sentir, não tem um termômetro. O termômetro é o retorno da pessoa. Então, por exemplo, a gente relançou, né, lançou a 5ª temporada no dia 23. Foi chuva de mensagem quando eu mandei no WhatsApp. Ai, que legal que vocês voltaram. Ai, eu estava esperando. Nossa, muito feliz. Então, eu sinto mais diretamente. Então, são pessoas que estão dentro desse território. O WhatsApp eu consigo entender um pouco mais. Boca a boca. Boca a boca, assim. Eu nunca fiz... Agora que a gente tem dinheiro, a gente está fazendo impulsionamento, mas eu nunca tinha feito impulsionamento. Eu cheguei em mil contatos sem nenhuma estratégia. Né? Eu falei para vocês, no primeiro ano, eu não tinha nem nome. Foi no segundo episódio que me falaram, Gi, tem que ter um nome. Gi, tem que colocar você, que também é um lance, né? De tipo, eu tô nesse rolê há muitos anos, mas... Me colocar, e aí um pouco do que eu falei do jornalista no artista, me colocar na frente desse projeto foi uma coisa de um amigo meu, do Miller. Ele falou, Gi, tem que botar a sua cara, porque você é o Manda Notícias. A credibilidade está em você, não adianta você querer fugir disso. Você tem que botar. Eu, não, mas você... E aí ele fez lá uma arte, colocou minha foto. Então, foi isso, eu fui crescendo organicamente por meio do trabalho que eu já fazia. Então, não é assim, ela lançou o Manda Notícias e estourou. Não, eu já tinha um trabalho de mais de 15 anos. Não, sei lá, mais de 10 anos eu estava fazendo esse trampo. Então, eu consegui... isso, o Manda Notícias, ele é a concretude de aquilo que eu construí ao longo da minha carreira. Ele entrega tudo que eu fiz ao longo da minha carreira. O jeito que eu falo, o jeito que eu... Então, é isso. A minha credibilidade fez com que o Manda Notícias crescesse organicamente para dentro do meu território. Os meus amigos, os meus contatos no jornalismo. Então, tudo isso fez. Agora, o que acontece depois nas outras plataformas, mano, aí eu não sei. Eu acho muito louco. Acho que é 52% Brasil, 42% Estados Unidos. Como assim? Quem está lá nos Estados Unidos me ouvindo? Eu não conheço ninguém nesse lugar, meu Deus. Sabe assim? Então já não é mais a Gisele. E aí né, até o motivo que eu trago a Bia, porque é isso. Eu não quero que o podcast seja a Gisele. Nenhum dos meus projetos eu quero que seja a Gisele. A Gisele é uma jornalista de quebrada que tem vários projetos que circulam por várias coisas, mas os projetos são deles, são autônomos. E eles vão. Eu quero que eles resistam ao tempo. Então, venho trazendo gente para dentro disso. Enfim, acho que eu já mudei o foco, mas acho que é isso, assim. Em relação ao Quebrada, o Quebrada ele nasce em 2015. Na verdade, nasce um outro podcast chamado Balaide Runner, que é um nome horroroso, que eu não vou explicar aqui porque não importa. Mas nasce em 2015, com 5 pessoas. E aí, no decorrer do tempo, a gente joga tudo isso no YouTube. Porque a gente não sabia o que era podcast, não sabia como colocar no ar, não sabia nada. A gente mal sabia editar. Então, a gente começa a colocar esse conteúdo no YouTube, a gente fala de cinema, a gente fala de cultura pop, fala de quadrinhos e tudo mais, e a gente toma 3 strikes.
nesse processo. E aí a gente tinha, sei lá, 59 episódios e a gente perdeu o canal. Então, tudo isso foi pra vala. É isso que acontece no YouTube. A strike, a palavra daqui. A gente tomou 3 porque o pessoal começou a confundir que era o filme e não uma discussão a respeito do filme. E aí a gente tomou esses strikes e perdeu o canal. 4 anos depois, eu viro pro Regis e falo assim, cara, a gente precisa voltar, só que a gente precisa reestruturar. E aí nasce o Quebrada Cast como a gente conhece hoje. E tudo que todos os seguidores, todas as pessoas que ouvem, no começo era que nem a gente estava falando, que eram pessoas que a gente conhecia e pessoas que já ouviam o podcast anterior. E a gente começa a mandar para as pessoas, fala assim, gente, lembra aquele podcast lá com o nome horroroso? Então, a gente mudou de nome e agora a gente é o Quebrada Cast. A gente vai continuar falando de cultura pop, só que agora com um posicionamento muito mais forte, que é um posicionamento realmente de quebrada. Por isso que a gente coloca o nome Quebrada Cast, e isso está muito presente dentro da nossa ideologia, né? E as pessoas começam a chegar justamente por isso. Então, pessoas de quebrada vêm por causa do nome, né? Exatamente. E o nome, ele foi muito importante, porque a gente começou a ver pessoas, sei lá, de Tabuão, Capão Redondo, que não acessavam o Balade Runner antes, mas acessam o Quebrada Cast, porque eles percebem, logo pelo nome, logo de cara, de onde a gente está falando. Então, o nome anterior não conversava com as pessoas. Esse nome, sim. Esse nome conversa, e a ideia do anterior também era essa, falar, porque assim, a gente começa ouvindo Jovem Nerd, ouvindo o MDM, que eu acho que é o mais próximo da gente, assim, que é o MDM, só que, ainda assim, era uma galera branca, classe média alta, falando de quadrinhos. À esquerda, só que era uma galera nesse naipe, branca, classe média alta. Então, não conversava necessariamente com a gente, nem com o nosso público. Então, a partir do momento que a gente muda o nome e se posiciona efetivamente, as pessoas começam a vir. E aí a construção desse público, ela vem a partir daí, a partir do nome, e é tudo muito orgânico. A gente está muito presente no Instagram, por exemplo. Ao contrário do que a podosfera, né? Essa entidade podosfera, que aí a gente pode conversar de um outro dia sobre isso, essa entidade podosfera que ela se perpetua no Twitter, né? A gente não está no Twitter. A gente está no Instagram. A gente está lá no Instagram. A gente vai e coloca as nossas capas malucas lá, que sou eu que faço. Eu não sou designer, tá, gente? Se vocês forem ver lá, tá tudo horroroso, assim. Mas, assim, eu faço de zoeira mesmo, sabe? E o podcast também tem esse ar mais cômico, né? Ele é engraçado. Ele é feito para ser engraçado. Então, o nosso público ele é construído a partir disso. A partir de um lugar de posicionamento de onde do território, né? A gente é de quebrada, e aí são todas as quebradas. A gente pode representar a quebrada de Belém, a gente pode representar a quebrada do Capão Redondo, da Bahia, do Rio de Janeiro. A gente está lá, a gente tem essa linguagem. Então, o nosso público ele é construído a partir disso, a partir da linguagem de onde a gente partiu. Sobre a questão técnica, né? Como que foi isso, assim? Como que com quem que vocês souberam como que faz para distribuir, como que sintoniza na rádio, como que coloca uma antena de rádio, e assim, por que é só na quebrada? Por que não é em todo o local? E aí, direitos autorais também, como que funciona isso? Tem os royalties também, como que funciona? E aí queria também entender a diferença entre uma rádio comunitária e uma rádio comercial, né? Como você citou. Aí essa é a minha pergunta. Nossa, é um manual, Boa né? pergunta, hein? Ela quer um manual. Primeiro eu vou para a parte... vou para a parte técnica, que eu acho que é interessante, né? E tudo mais. A gente não sabia como que era montar uma rádio comunitária. O primeiro passo era isso. A gente tinha o desejo, mas não sabia, né? E aí a gente foi atrás de pessoas que sabiam para poder nos auxiliar. Então, a gente sabia que tinha que ter um transmissor, que tinha que ter uma antena, né? Não sabia que tinha as potências, né? Que você tinha que... Dependendo do transmissor que você compra, tem as potências, né? Cada transmissor tem uma potência, né? E isso é medida por watts, né? Quilowatts. E hoje a rádio comunitária
tem 25 watts de potência, né? Uma rádio comercial, no mínimo, tem 1 quilo de potência. Então, imaginem, né, o alcance que tem uma rádio comercial em relação a uma rádio comunitária, né? Outra questão também, que o pessoal falava assim, as rádios comunitárias interferem no avião e tal, porque eles queriam falar que era rádio pirata, que, né, criminalizar as rádios, né? E isso também é outra mentira, né? E que não acontece, né? Inclusive, quando os jornalistas iam lá e questionavam a gente falava assim, poxa, não caiu nenhum um OVNI aqui ainda, não caiu nenhum avião aqui, não caiu nenhum helicóptero aqui, por causa da nossa rádio. A rádio tem mais de 30 anos, né? E tal. Então, a gente tinha que fazer também esse processo, né? Mas mais desafiador do que colocar a rádio no dial, né? Porque você contata um técnico, o técnico vai lá e faz, né? Foi colocar a rádio na internet. Porque foi desafiador para a gente, né? Hoje não, hoje é tudo simples, mas naquela época a gente colocou e tal, a gente... foi em 2006, 2000... não é tão recente assim, mas... Né? Não, mas essa época... Então não... A época de Orkut, a referência é a época de Orkut, gente. Quem tem Orkut aqui? Quem tinha Orkut? Quem apurou matéria no Orkut? E tinha um dilema. Tinha um dilema, não só a questão técnica, né, da parada, mas era que, tipo assim, a gente queria colocar, e a gente falava assim, poxa vida, tem programa que... Porque ia ser para o mundo inteiro, não era mais para a comunidade só. Né? E aí eu falo, tem programa que é da hora. E tem programa que, às vezes, o cara não estava tão consciente assim. Sabe? E tal. E a gente tinha um medo de colocar todas as programações. Mas a gente falou assim, não, a gente vai ter que colocar, porque não dá para a gente falar assim, o seu programa vai ir no ar e o seu não vai. Sabe? E tal. Então, a gente tinha que fazer assim, vamos capacitar todo mundo para ter uma programação de qualidade. Foi isso que a gente fez. Né? E orientou a eles. Agora, a gente não está falando só para Heliópolis e para o entorno. É para o mundo. Sabe? Então, nossa responsabilidade aumentou ainda mais. E você vê, e teve coisas que aconteceram ali que era absurdo na rádio, na época, que, né, quando a gente colocou, não podia nem sonhar em acontecer. Né? Por exemplo, tinha um locutor da rádio, né, Ari, o nome dele, e tal, que ele fez um tempo de programação na rádio e saiu da rádio, a gente nunca mais teve contato com ele. Um belo dia, uma pessoa falou assim, nossa, você ficou sabendo que o Ari faleceu? E aí, né, ficou aquele clima na rádio e tal, todo mundo chorando. E aí o locutor abriu o microfone e falou assim, nossa senhora, o Ari aí, ó, o locutor nosso, então faleceu. Hoje a programação é uma homenagem a ele e tal, não sei o quê, pá. Na semana seguinte, quem aparece na rádio? Fake news na rádio, hein? Você viu? E nós combatendo fake news, né? Então nós produzimos fake news. E aí ele veio e abraçou todo mundo assim, tal, não sei o quê. Tá ligado? Ué. Aí nós falamos, fulano e tal, falou que você tinha morrido e tal. Ele falou, que eu peguei uma gripezinha e tal, mas tô vivo aqui forte e tal, não sei o quê. E aí teve um locutor que ele falou assim, caramba, era melhor você ter morrido, agora nós vamos ter que falar que nós mentiu aqui na rádio e tal. Assim. Teve até isso, né? Então você vê, e naquela época era só pra comunidade, né? Já criou, imagine para o mundo inteiro. Então a gente teve que se profissionalizar ainda mais, teve que se policiar, né? Do que você está falando ali, tomar cuidado, até termos racistas que a gente falava e não percebia que, sabe, até alguém vir e falar assim, não, isso aqui que você está falando é um absurdo e tal. Então, e a gente foi se policiando nesse sentido e foi atrás das informações também, né? E depois, o que a gente fazia? A gente passava para a comunidade também, né? Então, para não usar esses termos e tudo mais, né? Então, a gente fala denegrir a imagem da mulher. Aí eles falam assim, não, denegrir, meu amigo, você está errado e tal. E aí você fala, caramba, né, mano, a gente tem que se policiar, né? Então, criado mudo, enfim, outros termos que, né, acabava a gente falando ali e não tinha noção, né? E aí depois dessas formações, porque a formação não é só a formação técnica, né? E a formação ali da locução e tudo mais, é a formação cidadã. Vai muito mais além, né? E a gente sempre falava assim, qualquer pessoa pode ser um locutor, um radialista, sabe? E a gente brinca muito, pesquisador também, né? Porque a gente fala muito dessa coisa, mas a questão de pesquisa, a gente tem que pesquisar, sabe? Para a gente passar informação, né? Então a gente sempre falava assim, a gente aqui é locutor, radialista, sonoplasta e pesquisador, sabe? Então a gente é tudo, aqui é um combo. E a gente tem que estar bem orientado nessa questão, né? E a última pergunta, qual que foi? Que eu já esqueci. Então, a rádio comercial tem fins lucrativos, né? Tem uma pessoa que é o dono ali, tal, então ela rege a linha editorial da rádio, tal, então escolhe qualquer música. Tal. Tem
tem a questão de você tocar uma música e pagar, e na rádio comunitária já não tem essa questão, né? Então, e a rádio comunitária tem a liberdade de fazer a sua linha editorial, o seu roteiro ali e tal de programação e dialogar sobre os problemas da comunidade, né? Às vezes um problema de uma comunidade ali específica não vai estar no jornal, não vai estar, porque para eles não dá, às vezes não dá Ibope, né? A rádio comercial é muito baseada no Ibope. E a rádio comunitária é baseada na conscientização da população. Acho que essa é a maior diferença. Tem um filme chamado Rádio Favela. Eu não sei se todo mundo aqui viu. É um filme de uma produção de BH. É Uma Onda no Ar. E o filme, né? Mas fala da rádio. Uma Onda no Ar, Rádio Favela, né? Acho que tem essas duas coisas. E eu acho que é muito legal assim deixar essa referência justamente pela rádio e pela questão do audiovisual da Quebrada, porque é um filme de audiovisual da Quebrada e fala justamente sobre a realidade das rádios comunitárias nos anos 90, né? Que eu acho que foi tudo isso que vocês viveram. Então, era isso que eu quero agradecer e deixar essa dica, porque esse filme, eu acho que ele tem muito a ver do que está sendo tratado aqui, dentro de uma realidade da periferia, que são todas, né? Principalmente quando a gente está trabalhando em comunicação, né? E aí, só para a gente lembrar que comunicação e conhecimento, dentro da Quebrada, a gente chama de tráfico de informação, né? Então, que possamos continuar traficando informações para dentro da Quebrada, para que a Quebrada se reconheça e traga uma consciência para um processo de formação de sujeitos e sujeitas dentro do território. Então, parabéns a todos os trabalhos que foram apresentados, que têm esse cunho de arte e sociedade. Como que é seu nome? Meire. Obrigada, Meire. Obrigado, Meire. A gente tem um documentário que chama Os Meninos em Volta à Fogueira, que conta um pouquinho da história de Heliópolis, dos projetos que estavam acontecendo naquela época, né? E aí o início da narração começa assim: o Brasil não conhece o Brasil, mas Heliópolis conhece Heliópolis, né? E aí vai narrando as histórias, né? Então, já que estamos falando em filme, durante a pandemia, uma das coisas também que me ajudou a sustentar o Manda Notícias foi a produção de um documentário que eu dirigi de casa, com a TV Doc Capão, que é uma produtora lá do Capão, que chama O Lado Sul do Mapa, que fala sobre a construção do território a partir do movimento de luta popular, da luta por moradia. Então, também convido todo mundo para assistir. Para finalizar, eu não tenho dica de filme. Mas o Olhar de Edith? O Olhar de Caramba, é verdade. Eu tenho um que eu fotografei, dirigi e tudo mais. Chama Episódio 8. É uma poesia do Marco Pezão que a gente fez, quando foi? Num tempo 2017, por aí. Tá no YouTube, Episódio 8. Se vocês forem procurar lá, tá lá. É legal. É legal. Mas o que eu queria dizer é da importância desse espaço. Queria agradecer mais uma vez a Caramuja, ao Sesc, que a perpetuação das nossas vozes, ela precisa continuar, né? Na rádio, nos podcasts, nos zapcasts, nos videocasts. É muito importante, mais uma vez, eu sei que eu estou me repetindo, mas é que a gente precisa contar as nossas próprias histórias. É extremamente necessário que nós contemos nossas próprias histórias. Então, estar aqui hoje, nesse espaço, na frente de vocês, é de uma importância gigantesca. E que acontecimentos assim continuem, né? Que mais vezes isso aconteça. Então, que a gente consiga, mais uma vez, daqui a 1 mês e meio, voltar e fazer novamente isso, que a gente se conecte cada vez mais, que essas quebradas elas fiquem mais unidas, né? Acho que é para isso que a gente faz o que a gente faz. As nossas vozes elas conseguem entrar em várias casas nos Estados Unidos, na Rússia, na Alemanha e em tudo quanto é lugar. É isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigada, gente.